Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Está entrando no ar o programa A Última Chamada. Está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Aleluia, Ele vem me buscar. Amém. Boa noite, que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance a sua vida. Você que está nos acompanhando agora pela 100.5 FM Líder, você que nos acompanha pelo site radios.net FM Líder, e também você que vai nos acompanhar aí pelo nosso canal do RBT Plus, que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance a vida de todos os que nos ouvem nessa noite de quinta-feira, né? Queridos, eu quero iniciar a programação como a gente de costume faz, que é iniciar orando. Em seguida estarei fazendo meus agradecimentos e nós iremos aqui para o quadro Socorro Vem do Alto, teremos os profetas da última hora e vamos dar sequência aqui na programação, tá bom? Então quem puder orar agora, você que está aí trabalhando, está na sua casa, enfim, onde você estiver, se você tiver fé e desejar, vamos orar juntos agora em conjunto, unir a nossa fé. Estaremos orando pelos nossos ouvintes, pelos ofertantes. Estaremos orando também pela sua vida e concordando com a bênção de Deus na tua vida, tá bom? Então você que quer, que tem fé para tal, ore conosco agora. Senhor meu Deus e meu Pai, glorificado e exaltado seja o teu nome. Nós nos reunimos agora, Pai, em fé diante da tua presença gloriosa para te pedir perdão pelos nossos pecados e apresentar a nossa vida ao Senhor e apresentar o propósito dessa noite, dessa programação diante do Senhor, e te pedir, meu Pai, que o Senhor manifeste a tua palavra, a tua voz por meio dessa programação, para falar com muitas pessoas que estão precisando, que estão necessitadas. E não apenas isso, Pai, mas eu te peço que o Senhor contemple a causa que teus servos e servas apresentam agora, Pai, que o Senhor possa, meu Deus, conceder, Pai, a cada um, conforme a tua vontade, aquilo que é lícito diante dos teus olhos, Pai. Contempla as aflições, Pai, que teus servos, tuas servas têm vivido, Pai, no dia a dia, Pai, as necessidades reais, Pai, de cada um, de cada pessoa que te serve, que te busca, que procura, Senhor, o teu favor, que procura andar em retidão, em santidade, Senhor. Observa, meu Pai, essas pessoas que clamam, que oram, que apresentam suas mais diversas causas, Pai, nessa hora, Pai, na esperança de que todos nós juntos, Pai, orando, clamando ao Senhor, Pai, o Senhor pode nos ouvir, o Senhor pode nos responder, o Senhor pode manifestar a tua voz com uma resposta de misericórdia, com uma resposta, Pai, de vitória, com uma resposta de livramento, salvação, de cura, de graça, de portas abertas, Pai. É assim que nós oramos com essa fé, acreditando, Pai, que o Senhor pode se compadecer de nós. Então nos perdoa os pecados, Pai. Não olha, Pai, para as nossas iniquidades. Pelo contrário, Pai, nos perdoa. Aplane os nossos caminhos para que a gente possa andar em veredas, Pai, de retidão, de justiça. E que o Senhor, meu Deus, possa nos atender, possa olhar para a nossa situação, Pai, e se compadecer de nós, porque na realidade o Senhor faz, Pai, os caminhos retos, mas a gente se mete, Pai, em muitas coisas, Pai, que trazem tribulações, angústias, Pai, ao nosso coração, Pai. Mas se o Senhor for olhar apenas o pecado, Pai, quem poderia subsistir diante da Tua presença, Pai? Porque nós somos pecadores, Pai, e é por isso que estamos aqui buscando essa graça, Pai, essa misericórdia, Pai. Atende a nossa voz, atenda a voz dos Teus servos, em especial daqueles que ofertam, daqueles que amam essa obra, daqueles que têm compromisso com essa obra, daqueles que se deleitam em assim fazer por essa obra, Pai, eu te peço, os atende e na vida de cada um, Pai, glorifica o teu nome, Pai, dando-lhes vitória, Pai. É assim que eu te oro, te peço que abençoe Osmar Queiroz, Raquel Maroja, que abriram as portas dessa emissora para a pregação da tua palavra, e esse programa está aqui, Pai, há 7 anos, Pai, ministrando a tua palavra através dessa abertura.
eu te peço que abençoe a vida deles com saúde, com graça e com salvação, Pai. Fica conosco, toma a dianteira desse programa e que no abrir da minha boca, Pai, o Senhor possa falar com o teu povo e que teu grande nome, Pai, venha a ser glorificado. É assim que eu te oro e que eu te agradeço, meu Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. É muito bom a gente ter uma oportunidade de estar reunindo o povo de Deus para orar, né? Para a gente clamar. Às vezes nós nos encontramos sem força diante das batalhas, né, da vida. A vida não tem sido fácil, né? Esse mundo não tem sido fácil. E uma das grandes batalhas que eu considero que tem consumido a força de muitas pessoas são as batalhas conjugais. E eu queria trazer uma reflexão, como a gente sempre tem trazido no início do programa, acerca dessas batalhas conjugais, né? A gente tem vivido um tempo que, pelo menos falo por mim, as pessoas que eu atendo, os homens, né? Atendo mais homens do que mulheres, mas também atendo mulheres, missionária também. E muitas questões que as pessoas procuram a gente para receber um direcionamento, uma palavra, uma oração, são questões de casamento, né? E quando a gente mergulha nos casos, são muitas batalhas conjugais. Eu costumo falar assim, né? Batalhas conjugais. Por quê? Porque é você e o seu cônjuge batalhando dentro do mesmo lar, um contra o outro, né? E às vezes a pessoa nem percebe que está fazendo isso, porque há muitos anos depois que me converti, abri os meus olhos, mas eu vivi numa família tradicional brasileira e antigamente, antes do advento da internet, a gente consumia muita programação de televisão, né? Eu me lembro que a minha família, minha mãe chegava ao trabalho e tal, aquela coisa, a gente sempre tinha aquelas refeições à mesa, né? E eu me lembro muito que após as refeições a gente recebia pessoas em nossa casa. E às vezes tinham novelas, né, que estavam fazendo sucesso e todo mundo parava ali para ver, para assistir. E durante todo esse tempo, antes da internet, né, houve uma difusão cultural que, de forma sorrateira, sempre colocava o homem contra a mulher contra o homem, né? E agora, com o advento da internet, existem muitos movimentos de mulheres contra homens e de homens contra mulheres. E, consequentemente, a cultura à nossa volta, né? Que a cultura nada mais é do que aquilo que é cultivado e tem sido cultivado de maneira exaustiva, uma forma de relação, uma forma de convívio entre homem e mulher diferente daquilo que Deus estabeleceu. E essa forma cultural difundida tem criado uma batalha entre marido e esposa e marido, onde os principais afetados são os filhos, né? Que posteriormente vão fazer parte da próxima geração e estarão em batalhas ainda maiores com os seus cônjuges, né? E eu queria trazer uma reflexão sobre isso, porque à luz da Bíblia, lá em Efésios, capítulo 5, diz que tal como a igreja está sujeita a Cristo, assim a esposa deve estar sujeita ao seu marido. E tal como Cristo deu a vida pela sua igreja, o marido deve dar a vida pela sua esposa. Então o modelo que resolve esse conflito, essa batalha conjugal, como eu falei aqui, é o modelo bíblico. Só que esse modelo bíblico, ele não está sendo aplicado nem dentro da igreja, porque os principais da igreja que têm alertado sobre casamento, falado sobre casamento, eles levam a questão do casamento mais como piada e brincadeira, né? Como um stand-up, e vão fazer ali, não posso nem chamar de pregação, mas são suas palestras sobre casamento, aonde tem reduzido o casamento à união espiritual e carnal de homem e mulher, apenas como um mero entretenimento, tornando esse conflito que tem gerado o divórcio, a destruição de famílias, transformando isso em piada, né? E ali faz uma brincadeira, e as soluções, elas são muito superficiais, e
elas não têm proficuidade quando aplicadas, ou seja, eles dão soluções, acorde mais cedo, lave a roupa, faça isso, faça aquilo, e você leva um buquê de flores e tal, e são essas soluções que são apresentadas, e por serem pessoas que estão na mídia, né, as pessoas acham que aquilo ali é a receita para um casamento saudável, mas longe disso. A receita para uma relação conjugal saudável é o que está em Efésios. O que eu acabei de falar, Efésios 5, você pode abrir na sua Bíblia. Assim como a igreja é sujeita a Cristo, obedecendo-lhe e sendo submissa a um propósito, a mulher seja sujeita ao seu próprio marido e esteja submissa a um propósito. E assim como Cristo foi lá, encarou aquilo tudo para morrer pela igreja, o marido também esteja disposto de forma literal a dar sua vida pela sua esposa, trabalhando, cuidando dela, suando, sacrificando sua vida no trabalho para prover e cuidar dela, e se for o caso de morrer por ela, que assim seja. Esse é o modelo. Mas o modelo cultural difundido, como no início eu estava falando, é que o homem é contra a mulher contra o homem. E vocês vão observar isso se vocês entrarem numa rede social, num vídeo, qualquer coisa que trate de casamento, e vocês vão observar lá nos comentários que ali é a opinião real, é a pesquisa real, a opinião popular real. Você pode ver que tem um comentário de uma mulher dizendo: homem também não presta, homem é isso e aquilo. Aí o homem: mas a mulher também é isso e isso. E começa ali aqueles debates nos comentários infinitos. E as pessoas não têm tido sucesso em vencer essa situação que foi criada propositalmente para destruir as famílias. Não tem tido sucesso nisso. Por quê? Porque aqueles que são, vamos dizer assim, os sacerdotes, os ministros da igreja que deveriam tratar disso, eles tratam disso como brincadeira, como piada, e muitos eles ganham dinheiro com isso. Em vez de pregações, palestras sobre casamento, congresso dos casais, palestra de casais, jantar de casais, não sei o que de casais. E é muito comum na igreja um copiar o outro. Por exemplo, o pastor famoso lá deu 5 conselhos para o casamento. E aí falou um monte de abobrinha lá. E aí todos os pastores de linha médio e pequeno vão criar um mesmo congresso imitando aquilo ali. E geralmente é pago, você tem que pagar e tal. Então o conflito de casamento dentro da igreja virou forma de negócio para muitos pastores. Tem muitos pastores hoje que só falam de conflito de casamento. E um pastor não tem que falar só de conflito de casamento. Não existe pastor especialista nisso ou naquilo. Pastor bíblico apacenta rebanho. Pastor bíblico prega a palavra de Deus e ela é integral. A palavra de Deus trata de tudo. Mas tem pastores que perceberam nessa questão de casamento um mercado. Então eles se especializaram em ficar tratando apenas essa questão de casamento, porque isso dá lucro. São congressos e congressos que se cobra para ir. E se hoje acabassem os conflitos no casamento dentro da igreja, esses pastores não teriam o que fazer, porque são inúteis, não sabem sobre nenhum outro assunto, entendeu? Então eles não são pregadores da palavra, são palestrantes sobre casais. Mas o que eu acabei de falar aqui, a receita bíblica doutrinária apostólica para casamento, que Paulo fala em Efésios 5, eles não ensinam. Eles ensinam meia dúzia de regras que muitas são tiradas da internet, né? E ali vão palestrar e o povo acha aquilo o máximo. Por outro lado, o mundo cumpre bem o seu papel, que é a degradação da família. E a degradação da família começa pelo conflito do marido e da esposa. E eu queria refletir acerca disso com vocês aqui, porque eu acredito que todo mundo que está me ouvindo aqui é afetado por isso. Se você não for casado e você for filho, e seus pais viverem isso, esse conflito afetou e afeta a sua vida. Se você é esposa, esse conflito afeta a sua vida. E se você é marido, esse conflito afeta a sua vida. E se a família é afetada, a sociedade é afetada. Imagine uma sociedade onde todos os casamentos estão em colapso. Todos os maridos saem para trabalhar brigados com suas esposas, e todas as esposas ficam em casa brigadas com seu marido. E todos os filhos estão sob esse leque, esse guarda-chuva de confusão, discórdia e desavença, né? Agora imagina essa sociedade, como é que seriam? As pessoas desequilibradas, transtornadas,
agressivas, violentas, depressivas e acometidas de toda sorte de moléstias por conta desses conflitos. Porque não tem conflito pior que afete mais a vida de um indivíduo, senão um conflito de marido e mulher, né? Todos os homens que eu vi que são afetados por isso, têm baixa autoestima, se vestem mal, vivem com cara de oprimido, são homens que não conseguem prosperar no seu trabalho, são homens fracos, né? E todas as mulheres que eu vi que estão nisso são mulheres, né? Não vou generalizar as que eu vi, tá? São mulheres que decidiram assumir um papel de homem dentro do casamento, de assumir a liderança do lar, de dar ordem nos seus maridos, de mandar nos seus maridos. E essas mulheres assumiram esse papel e a gente vê ali um lar desgovernado, de filhos encapetados, crianças que não obedecem, crianças que são agressivas, não conseguem se concentrar em nada, né? E agora temos aí um campo vasto, né? De pseudocientistas, né? Porque cientificamente não tem como se comprovar isso, catalogando síndromes para as crianças para camuflar a questão do problema conjugal que afeta diretamente a vida da criança, né? Então é melhor falar que tem um problema genético ali que não pode ser comprovado do que falar que há ali um problema conjugal que afeta a vida daquela criança. Então, geralmente acontece isso, em outros casos também acontecem de mulheres que são oprimidas e agredidas fisicamente por seus maridos, onde se submete, se sujeita a todo tipo de humilhação. E também de outra forma homens, né? Eu estava inclusive conversando esses dias com o irmão lá da congregação, ele falando que um amigo dele morreu, né? Teve um AVC, enfim, e entende-se pela situação que esse AVC veio por conta do casamento, do relacionamento que ele tinha conturbado, onde ele apanhava quase que diariamente da mulher, né? E não conseguia deixar a mulher, e todo mundo aconselhava, deixe ela, deixe. E ele não conseguia deixar porque estava encantado pelo prazer, né? E não conseguia sair daquilo, e ele veio a óbito. E aí eu estava conversando com os irmãos e debatendo sobre essa situação de relacionamento, e são muitos casos, são vários casos, e talvez você que está me ouvindo aqui está passando por isso. E o pior de tudo é que muitas pessoas, quando estão dentro da situação, né, do conflito, sabem o que fazer, tem ideia do que fazer, de como proceder, de como dialogar, enfim, para resolver aquela situação. Mas aí depois que a situação passa e que se entregam aos prazeres, depois tornam a estar juntos novamente e começam a se confrontar e degladiar novamente. E até escrevi um artigo essa semana que dizia o seguinte: a rebelião de Eva e a cura, né? A doutrina apostólica como cura, né? Para essa situação. Então, eu queria trazer isso para vocês aqui, a gente refletir um pouco sobre isso, porque não poucas vezes na igreja, né? A gente, como pastor, tem um mínimo de sensibilidade, percebe que os casais chegam no culto brigados, né? Vem esposa na frente, marido atrás, vem marido na frente, esposa atrás, às vezes vem esposa, marido não vem, às vezes vem marido, esposa não vem. E tudo isso a gente sabe que são por conflitos no casamento. E conversando com muitos maridos e esposas, no meio daquele calor da situação, uma coisa eu percebo, que parece que a esposa, quando fala do marido, está falando do pior inimigo que ela tem, e parece que o marido, quando está falando da esposa, está falando da pior inimiga que ele tem. E eu penso, qual o proveito disso, né? E o resultado é só destruição para a própria família, destruição na vida dos filhos, destruição para o ministério, para a igreja, né? Porque uma igreja que está cheia de casal brigado, ela não tem um culto saudável, né? Deus não opera nesse tipo de ambiente de discórdia, briga, facção, né? Pior ainda, facção dentro da própria família, né? Marido e esposa brigados é uma coisa terrível. Então, a gente precisa aplicar esse remédio que Paulo falou. Não existe outro remédio, não conheço outro remédio, não existe outra metodologia que a gente possa transformar o cenário. Em vez de a casa da gente ser um lar de paz, de comunhão, de acordo mútuo, de ajuda, né? Um pedaço do céu aqui na terra. Há muitos lares é um pedaço do inferno, é muito conflito, é muita guerra.
E a única forma de mudar isso é a doutrina apostólica sendo aplicada. É a mulher ser sujeita ao marido, como a igreja é a Cristo, e o marido dar a vida pela esposa. Não tem outro jeito. É isso aí, não tem outro jeito. Quando o Espírito de Deus, através do apóstolo Paulo, fala que a mulher tem que ser sujeita ao marido, isso já é para confrontar a natureza de Eva. Todas as mulheres vieram dela. E a natureza dela foi não ser sujeita ao seu marido. Quando a ordem era, não coma do fruto desta árvore aqui, das outras sim, desta não. Então ali o diabo faz uma proposta a ela, dizendo o seguinte: você pode ser igual a Deus. Você pode se tornar como Deus. E essa proposta atrai Eva. E aí já mostra o quê? Uma natureza de não sujeição, nem a Deus e nem a figura do seu marido, que ela deveria ter submissão e obediência. O fato dela ouvir aquela proposta, né? O correto seria negar. Mas se ela ouviu a proposta e foi atraente a ela, ela deveria procurar o seu marido e consultar o marido. Eu devo fazer isso? E aí certamente Adão ia falar: não, você não deve fazer isso, porque a ordem que eu recebi de Deus é essa. Mas ela faz isso e a lei traz o fruto para o seu marido comer. E ambos entram em condenação. Então quando Paulo fala que a mulher tem que ser sujeita ao marido, é para confrontar essa natureza de Eva, essa natureza de insubmissão e de rebelião. E isso é muito difícil para todas as mulheres. Todas as mulheres que nós aconselhamos no ministério, esse tempo todo a gente percebe há uma dificuldade daquela mulher reconhecer na figura do marido um posto de autoridade estabelecido por Deus. Não consegue reconhecer. Enxerga o marido como uma coisa qualquer. Enxerga o marido como um irmão seu, um parente, alguém, sabe? Ela não consegue enxergar aquilo, talvez já pela figura que ela viu no lar, vendo sua mãe não respeitar o seu pai. E aquilo já entra dentro do subconsciente, da natureza daquela pessoa, e mesmo na fé, ela não consegue enxergar isso no marido. Ela só vê no marido aquele cara que vai cuidar das coisas, que vai resolver problema, que vai trazer providência e tudo, mas não consegue ter confiança e se sujeitar à missão que Deus deu ao marido de ser o sacerdote do lar, de governar a casa, de cuidar dela e dos filhos. Ela não consegue deixar o marido fazer isso. E não deixando o marido fazer isso, é pelo fato de ela não ter recebido de Deus essa autoridade, os filhos são desgovernados, desequilibrados emocionalmente, espiritualmente, entendeu? E aí o homem é um homem fracassado. Um homem desconstruído, onde ele tem baixa autoestima, onde ele não tem palavra dentro de casa, onde ele não tem autoridade e, consequentemente, dentro da igreja, ele é um obreiro fraco, que não consegue falar olho no olho, não consegue repreender. Se o pastor falar: olha, repreenda aquele grupo ali que está assim, 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 o obreiro não consegue porque ele é fraco, porque ele não tem autoridade em casa, consequentemente não vai ter autoridade na igreja e se esconde, entendeu? Isso acontece muito, até na igreja que eu pastoreio, né? O obreiro não consegue repreender, não consegue falar com as pessoas, e ele tem uma falha no caráter dele de não conseguir ser assim diante daquilo que ele já vive dentro do seu lar. Por outro lado, ali as mulheres, elas têm um papel, assumem um papel de que, ainda que não de maneira intencional, masculino. Elas querem assumir todo o controle da igreja, toda a liderança, todos os postos. Elas querem cantar, pregar, orar, ensinar. São tagarelas, não deixam os homens falar, não deixam os homens liderar, querem falar tudo. E você observa que esses ministérios liderados dessa forma são ministérios cheios de problemas, são ministérios que não têm palavra, não têm Bíblia, são cheios de escândalo, cheios de deficiência, justamente porque as mulheres não receberam do Senhor esse posto e essa unção de autoridade para liderar e comandar, entendeu? E aí acontece isso. E essas mulheres têm essa postura. Então muitos casos são assim. E essa é a natureza da rebelião de Eva, por isso que Paulo fala que a mulher seja sujeita ao marido. E essa é a parte mais difícil. Então Paulo pede o mais difícil para a mulher. E aí ele vai e pede o mais difícil para o homem dar a vida pela esposa. O homem é grosseiro, o homem tem uma natureza de macho, que ele só busca ali o prazer na relação à maioria dos homens, não vou falar todos. É grosseiro, é como um animal mesmo em muitos casos, e isso precisa ser moldado à forma das escrituras. E são homens que não dão a vida por ninguém e muitas vezes só pensam em si. Muitos homens são assim, a maioria são assim. E aí
o Senhor pede, através de Paulo ali, que o homem dê a vida pela sua esposa, como uma forma de confrontar a natureza do homem. Você observa isso quando no Antigo Testamento um homem casava com 2, 3, 4 mulheres, ainda tinha 20 concubinas, ou seja, ele não conseguia ter afeto. Como é que ele dá a vida por alguém, um homem daquele, se ele tinha mais de 30 mulheres? E ele via apenas na figura da mulher uma figura onde ele descarregava tudo aquilo que estava nele, saciando os instintos mais primitivos de animal, e as mulheres só serviam para reproduzir e cuidar dos seus filhos. E aí Deus confronta diretamente essa natureza do homem. Quando que eu falo com muitos homens que adulteram e que traem suas esposas, e eles não traem suas esposas por amar suas amantes, mas apenas em busca de prazer. Então, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, pede que o homem faça isso para que confronte sua natureza maligna, sua natureza adâmica, aquela natureza de Adão, aquela natureza que já veio impressa no homem, entendeu? E aí Deus faz um homem para uma mulher para o homem, para confrontar isso do homem de querer ter várias mulheres. Mas hoje, como eu falei no começo, com as ideias, com a cultura que é difundida, o homem tem aí 20, 30 mulheres. É cultura trair a mulher, é cultura ter amante. E aí Deus confronta ele dessa maneira, né? Porque se não for assim, não tem jeito os casamentos darem certo. Estamos numa epidemia, né? Uma pandemia de divórcios mundo afora, e o casamento perde seu valor. E por isso que nós temos uma sociedade tão horrível como essa, tão desequilibrada, essa convulsão social, filhos que tiram a vida dos pais, pais que têm que tirar a vida dos filhos de tão rebelde que são, marido que tira a vida da esposa, esposa que tira a vida do marido, pessoas sem afeição natural, pessoas sem misericórdia, pessoas implacáveis, terríveis, pessoas materialistas, avarentas, pessoas terríveis, marido que não confia na mulher, cheio de segredo com a mulher, mulher com segredo com o marido. Uma sociedade em colapso é o que a gente vê. Por isso que é tanta notícia ruim em jornal, e quem escuta e assiste e acompanha o jornal adoece espiritualmente. Então, eu queria refletir com vocês sobre isso, e é muito vasto aqui, a gente poderia falar muitas coisas, mas em resumo eu digo para vocês que o único remédio para combater essa cultura que está degradando a família, o casamento, a sociedade e até a igreja, a única doutrina não é o pastor lá engraçado que fala de casamento, não é a palestra de casais, não é o jantar de casais, é a doutrina bíblica apostólica. É a esposa se sujeitar ao marido e o marido dar a própria vida pela esposa. Esse é o remédio. E eu até, infelizmente, eu vejo muitos pastores e conheço pastores que um dia eles lideraram o ministério, hoje não lideram mais. Quem lidera são suas mulheres. Eles não podem nem estar ouvindo a ministração dessa minha. Se ele estiver ouvindo, a mulher manda desligar. Ele tem medo da mulher. Eu conheço pastores, tá? Que tem medo da esposa. Um assunto como esse eles não podem nem escutar. Se você tratar de um assunto desse com eles ficam em silêncio, porque eles têm medo da esposa. Homens que têm medo da sua mulher, para você ver o grau de rebelião, é a multiplicação da insubmissão de Eva, onde os maridos, pastores que estão na frente de uma obra, têm medo das suas esposas, e são as esposas que decidem todo o culto, decidem tudo na igreja, e eles são meramente uma figura decorativa, só para dizer que aquela igreja tem um pastor. Conheço vários pastores que são assim, infelizmente, né? E essa não é a figura de um pastor, não deve ser a figura de um pastor. Por isso que muitos ministérios estão falidos, né? Pode até ter um prédio bonito, um equipamento de som bacana, cadeira, ar-condicionado, mas o ministério espiritualmente é falido. Porque o sacerdote principal daquela casa, ele é o pior modelo de marido e de família, onde ele tem medo da própria esposa e não consegue governar o seu lar, indo em total confronto com o que Paulo fala em Timóteo capítulo 3, que diz que aqueles que vão ser separados para liderar têm que governar bem a sua casa sob disciplina. E esses aí não governam a sua casa, nem o ministério. Quem governa são as mulheres. E aí o apóstolo Paulo vai dizer assim: se ele não governa a casa, como é que ele vai cuidar da igreja do Senhor, né? E aí por isso que muitos ministérios têm um prédio bacana, tem um equipamento de som, mas ele é falido, porque ali quem comanda são as mulheres. Porque a rebelião de Eva tem se multiplicado nesse tempo, né? E aí em muitos casos
o instinto do Antigo Testamento de você não ter afeição por nenhuma mulher e ter várias, hoje aflorou nos homens, e aí é por isso que os homens não querem mais se casar, se separam, se divorciam, né? Em muitas igrejas os homens têm deixado suas mulheres para casar com mulheres mais novas, e isso em chamados ministérios tradicionais, que pregam uma falsa santidade baseada em roupa, em paletó, gravata, saia, em estilo de cabelo. Prega essa santidade, mas autoriza no altar pastores, até pastores presidentes de campos, deixarem sua esposa mais velha, que é mãe de seus filhos, por uma mais nova, por uma 20, 25 anos mais nova. Entendeu? E é isso que tem acontecido. E é por isso que a igreja está em colapso e a sociedade. Quando a igreja vai mal e ela é um péssimo modelo, a sociedade vai mal. E tudo isso porque a igreja tem copiado o mundo e não transformado esse mundo. Como Paulo diz, que não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Vai dizer isso em Romanos capítulo 12, versículo 2. Então a igreja não tem vivido isso, gente. E isso é muito sério que eu estou falando aqui. Quem é aqui que está me ouvindo, que é casado, que tem o seu cônjuge que não passa por isso? Eu recebo reclamações de mulheres que dizem: pastor, meu marido é ímpio. Se meu marido não se converte, ele é ímpio. E não tem como eu andar 1 milímetro com Deus com um marido ímpio desse. Por aí pro culto sozinho é difícil, é assim, é tudo difícil. E tem homens que dizem: pastor, minha mulher é um homem, manda em tudo, me agride. Quantos maridos crentes eu falei, fiz pastor aqui entre nós, eu nunca contei pra ninguém, minha mulher me agride. Isso é uma coisa absurda. Pessoas estão na igreja, no púlpito, o homem apanhando da mulher em casa, né? E os casos que os homens agridem as mulheres, a primeira coisa que eu falo é: irmão, vá procurar a polícia e resolva essa situação. Mas é uma situação tão complicada que a união entre homem e mulher, a união emocional e a conjunção carnal no ato do matrimônio, faz com que essas pessoas estejam ligadas, batizadas e não consigam se deixar. Então, em muitos casos, a pessoa vai envelhecer se degladiando com o seu cônjuge e vão morrer cheio de amargura no coração, cheio de lembranças traumáticas e ruins, porque não consegue aplicar essa doutrina na sua vida. E esse é o primeiro sinal de pessoas que estão na igreja, mas nunca se converteram, porque não conseguem se submeter ao que a palavra de Deus diz. São mulheres que não se submetem ao que a Bíblia diz e são homens que não se submetem ao que a Bíblia diz. São mulheres cheias de rancor, cheias de amargura, cheias de rebelião, cheias de insubmissão aos seus maridos. E só tem queixumes e lamentações e murmúrios acerca de seus maridos. E vão envelhecer assim, castigando a sua própria vida e o seu marido. E são homens que têm vivido dentro do casamento, em muitos casos, homens que não assumem o papel de prover, não assumem o papel de proteger e não assumem o papel de liderar, porque são homens fracos. E não poucos chegaram para mim e disseram: pastor, eu já abri mão, eu quero paz, eu não vou estar brigando com a mulher todo dia, falando as mesmas coisas todo dia, eu deixo ela fazer o que ela quiser. São homens que largaram o cajado, né? E aí, nos casos mais extremos, temos homens que são o oposto, são animais em busca de prazer, de saciar os seus instintos primitivos, traindo suas esposas e saindo com várias mulheres e ainda agredindo suas mulheres. E temos esposas também que têm esses instintos, que traem seus maridos, que batem seus maridos e fazem as mesmas coisas. E aí eu pergunto para vocês: para onde é que nós vamos caminhar como sociedade e como igreja dessa forma, né? Então a gente precisa saber identificar, saber cuidar e proteger a nossa família. Eu queria muito refletir com isso aqui, com vocês, e trazê-los à memória que a solução para isso, para essa batalha conjugal, essa batalha dentro do lar, a solução é a Bíblia. Não tem outra solução. Não é o pastor engraçado, como eu já falei, não é a palestra de casais, não é o curso de casais que você tem que pagar. Nada disso vai resolver a sua situação. Isso aí é só um comércio para homens picaretas que dizem que são pastores. E isso é o movimento do mundo, o movimento cultural dos últimos dias. É a destruição da família. Então a gente precisa trabalhar muito isso, né? E é uma das coisas que eu quero trabalhar nesse ano 2026, são as famílias, são os casamentos na igreja, porque há um cerco se fechando e eu vejo o povo de Deus refém de pastores picaretas que acham nisso uma maneira de ficar rico. Todo pastor que fala sobre casamento hoje na internet está rico, vendendo cursos e um monte de blá blá blá, e não resolve os conflitos. E a sociedade e a política mundial trabalha para a destruição da igreja, né? Da igreja, da família e dos casamentos. A gente precisa trabalhar isso e fortalecer as nossas famílias, né? Trazendo para elas o único remédio: Bíblia, doutrina apostólica.
que é o que Paulo falou. Leia Efésios 5, medite em Efésios 5, ore e diga: Senhor, me dê graça para eu colocar isso aqui em prática na minha vida, tanto homem quanto mulher. E aí vocês vão ver que vai ser uma bênção. Vai haver paz nesse lar, vai haver amor, filhos vão crescer de maneira sadia, né? E tudo vai ser diferente a partir da casa, vai passar para a igreja e vai passar para a sociedade. Se teu lar vai bem e os lares vão bem, a igreja vai bem. E se a igreja vai bem, ela influencia a sociedade e a sociedade muda. É assim que funciona. Agora, num lar onde marido e mulher, em vez de se juntar para crescer, prosperar, educar os filhos e servir na obra, em vez de fazer isso, eles estão se degladiando e se conflagrando dentro de casa, se acusando, se agredindo e lançando chuva de amargura no outro, aí não tem vencedor. Aí ambos serão derrotados. E é isso que eu tenho para falar para vocês, né? E eu sei que isso aqui que eu estou falando influencia todo mundo, filhos, pais. Então essa reflexão aqui pode ser aplicada para qualquer pessoa. O filho pode ouvir isso e dizer: papai, escuta isso aqui, mamãe, escuta isso aqui. Escuta isso aqui que esse pastor falou. Tá gravado aqui, o programa está sendo gravado aqui, vai ser postado no YouTube. Então quando for postado no YouTube, no nosso canal RBT Plus, pega lá, mostra pro teu pai, mostra pra tua mãe, entendeu? Mostra isso aqui, ó, mamãe, escuta isso aqui, papai, escuta isso aqui. A esposa pode ouvir e chamar o marido: meu amor, vamos ouvir aqui. O marido pode chamar a esposa: minha filha, vamos escutar isso aqui. E vocês serem chamados à unidade. Porque o único vitorioso interessado na destruição de vocês, na briga de vocês como casal, é Satanás. Satanás é o único interessado. Ele está interessado nisso. E o único que ri e que se beneficia disso é o diabo. Entendeu? Então entenda. Vocês dois não são inimigos. O inimigo de vocês é o diabo. Tá bom? Então espero que essa reflexão tenha sido uma luz para a tua vida, para o teu coração, e que a partir disso você possa se fortalecer, porque não tem coisa pior do que você estar brigado com a sua esposa ou com o seu marido. Isso enfraquece muito a sua vida financeira, a sua vida espiritual, tá bom? Então essa era a reflexão que eu queria trazer aqui para vocês, para abençoar a vida de vocês, e eu espero que se multiplique aí você ir no nosso canal do YouTube e compartilhando com outras pessoas, tá? O nosso canal é o RBT Plus, R de rato, B de bola, T de tatu, RBT Plus. Se inscreva no canal, a primeira opção, o programa vai ser postado e aí você vai poder compartilhar. Você pode até cortar esse pedaço aí e mandar para as pessoas em forma de áudio no WhatsApp, né? Tem gente que sabe fazer isso, é muito bacana, porque vai estar levando essa mensagem à frente, tá? Então curta lá, comente, se inscreva e participe lá do nosso canal, tá bom? E eu queria aqui, antes de a gente passar aqui para o quadro Socorro Vem do Alto, fazer meus agradecimentos pessoais a todos os irmãos e irmãs que são ofertantes dessa programação, né? E aí, através de uma reflexão dessa, você que é ofertante vê como que é importante esse programa se manter no ar, né? Porque são muitas famílias que são destruídas e a internet hoje, todo mundo é professor na internet, o povo é professor de qualquer coisa, né? Todo mundo abre a boca e diz que é professor e o interesse é ganhar dinheiro, né? E lucram em cima da tua luta e da tua aflição. Então essa programação é muito importante porque não caímos de paraquedas aqui. Só aqui na rádio são 7 anos, só de ministério são 21 anos. Então a gente está falando dentro daquele que tem experiência. Eu estou casado há quase 15 anos, estou com a missionária Data há quase 19 anos, né? Então a gente tem alguma coisa para passar, né? Para o povo de Deus. Temos experiência de vida, de ministério. Estamos aqui para servir ao povo de Deus gratuitamente, né? Isso é possível porque os nossos ouvintes são pessoas de extrema importância e de visão espiritual e apoiam essa obra. Aqui nós temos apoiadores de todas as denominações evangélicas. Temos pessoas da Assembleia de Deus, da Igreja Universal, da Igreja Batista, da Igreja Presbiteriana e de várias igrejas independentes, né? Muitas igrejas, tem pessoas aqui que apoiam, temos pessoas aqui que apoiam que são católicas, temos pessoas espíritas, temos pessoas que não professam nenhuma fé e apoiam porque entendem nesse programa, enxergam ele como um refúgio para ouvir a palavra de Deus. Aqui nós não viemos divulgar a placa de ministério, eu não venho para aqui dizer, venha para o meu ministério que é o certo, siga o meu ministério, não tenho rede social, não quero seguidores, não tenho seguidores, nós só temos esse programa aqui para ser arauto de Deus para abençoar a tua vida, né? Isso é possível porque temos homens e mulheres de coração quebrantado e de consciência que nos ajudam a manter o nosso horário aqui de rádio, né? Rádio no Brasil ainda não é barato e nós pagamos uma alta quantia aqui e quem mantém esse programa no ar,
há 7 anos aqui na 100.5 são os ouvintes. Nós não temos comercial, nós não temos patrocínio. Quem mantém são os ouvintes. Então quero agradecer a todos de maneira geral. Quero abraçar a todos e abençoar a vida de todos. Que esse final de ano vai ser um final de ano de portas abertas, de providência de Deus, onde Deus vai honrar o que vocês vêm fazendo durante todo esse ano nesse programa. Porque através da força que Deus tem dado a vocês, vocês têm mantido esse programa no ar. Então eu profetizo em nome de Jesus portas abertas para os nossos ofertantes nesse final de ano. Amém? Quero abençoar a todos porque é muito importante que a gente ore e que a gente abençoe. Porque são pessoas que amam essa obra e têm compromisso com essa obra. E eu quero agradecer a todos vocês, tá bom? Quero louvar a Deus, magnificar a Deus aqui em público pela vida de cada um de vocês. Do que oferta menos, a que oferta mais. Que Deus dê saúde e prosperidade a todos vocês, tá bom? E você que quer também fazer parte dessa grande família e receber essas bênçãos, se torne ofertante da nossa programação. Nos ajude a manter o nosso programa no ar. Pastor, eu quero sim manter, porque tá raro ouvir a palavra de Deus e toda quinta-feira eu tenho uma palavra aqui. Então quero manter no ar esse programa. Como é que eu faço? Fala com a gente pelo WhatsApp do programa, que é o 839-9105-6834. 839-9105-6834. 83 porque é o DDD da Paraíba. Então você que escuta pelo site, você tem que colocar o 83 na frente. Então o nosso número é 83, aí tem um 9 na frente, né? 839-9105-6834. Esse é o nosso WhatsApp, você fala conosco. Quem utiliza o Pix, a maioria das pessoas utilizam, já pode fazer a sua oferta utilizando essa chave Pix, tá? Quem não utiliza o Pix, fala com a gente, que a gente vai ter outra maneira que você possa ofertar. E quem mora em João Pessoa ou na região metropolitana de João Pessoa, pode falar com a gente pelo WhatsApp, que o nosso motoboy vai na tua casa buscar. Nós temos pessoas aqui que ofertam, temos muitas senhoras, eu tenho muitas mães aqui de oração que escutam esse programa e elas não vão a banco, geralmente não saem muito de casa para se resguardar, e aí o nosso motoboy vai na sua residência buscar a sua oferta, tá bom? Todos os meses, e é por isso que esse programa tem crescido, tá bom? Então quero agradecer a todos e agradecer a você que está se tornando ofertante agora, que está ofertando pela primeira vez. Pode ter certeza que Deus vai abençoar a tua vida. Nós temos um grupo de pessoas que oram todos os dias por nossos ofertantes. Então é por isso que você tem sido coberto de livramento, coberto de graça, e Deus tem te sustentado de pé, porque tem pessoas que intercedem pela tua vida, tá bom? Então se torne ofertante. E eu quero lembrar vocês aqui da sexta vigília do clamor, né? Não adianta só a gente conhecer as escrituras e ouvir reflexões maravilhosas como essa, se a gente não tem uma vida de oração para ter força para aplicar a palavra de Deus na nossa vida, né? Então nós vamos agora no final do ano fazer a sexta vigília do clamor, tá? Se prepara aí. Muito provavelmente, não vou falar que é essa data, mas muito provavelmente vai ser em dezembro também, como foi a outra, tá? Para você se preparar para essa vigília, para você vir no espírito para essa vigília, porque não tem vigília pior do que aquela que o povo vem para dormir, que o povo não vem ligado no céu, que o povo não tem propósito. São vigílias terríveis, são vigílias sofríveis, né? E graças a Deus nossas vigílias têm sido uma bênção, porque eu sempre faço esse alerta, eu digo, olha pessoal, se prepara na semana da vigília, se liga no céu, no dia da vigília, se possível, faça um jejum, se consagrem, porque o céu vai estar aberto para a gente, né? E graças a Deus as vigílias da gente têm sido uma bênção e muita gente tem saído de lá obtido vitória, né? Então eu peço a vocês, vá se preparando, vai ser um momento especial, é um momento especial desse ano 2025 para nós. Nós vamos estar lá na sexta vigília do clamor, a vigília dos escolhidos, né? Se prepara para isso, vai ser um momento muito lindo, onde você vai estar ali colocando situações impossíveis diante de Deus, e eu tenho certeza que Deus vai dar vitória. E também tem gente que vai lá testemunhar, né? O que Deus fez na quinta vigília do clamor, né? Teve gente que fez propósito na quinta vigília que está sendo abençoada até hoje, né? Então vai lá testemunhar, tá bom? Então se prepara aí para a sexta vigília do clamor, vai ser muito lindo, vai ser muito forte. Ela só não vai acontecer se Jesus voltar, né? Então vamos se preparar para isso, vamos estar de joelho orando por isso, e vai ser bênção. Eu conto com você do interior da Paraíba, já tem pessoas do interior da Paraíba que falou que vem, que vai fazer a caravana, que vai vir e tal, e vai estar junto com a gente nesse propósito aí, tá bom? Então se prepara, tá bom? Pra gente estar junto, adorando o nome do Senhor, glorificando Ele nessa madrugada maravilhosa, tá bom? Então, pessoal, no mais é isso. Vamos aqui passar pro quadro O Socorro Vem do Alto, onde a gente tem aqui uma questão também que envolve casamento. Não é necessariamente o casamento, mas hoje o programa tá bem recheado aqui de coisas para casais, né? Então,
Fica aí com a situação desse irmão. A gente vai soltar aqui a vinheta, a locução dele, né? Você também pode mandar a sua pergunta para o Socorro Vem do Alto através do WhatsApp do programa. Não se preocupe, nós não vamos identificar você. Por exemplo, esse irmão aqui mandou um relato em texto e a gente transforma em áudio e sintetiza ali, corrige e não expõe a pessoa que está enviando, tá bom? Então, você pode mandar aqui sua pergunta que a gente vai ter o maior prazer em responder aqui ao vivo, tá bom? Então, vamos soltar aqui a vinheta. Em seguida a gente vem com a locução e vem com a resposta para abençoar a vida desse irmão e a tua vida que está aí nos ouvindo, tá bom? Fica aí com a gente, daqui a pouquinho a gente volta. Para aconselhar a sua vida, iluminar seus caminhos e resolver seus problemas, iniciamos agora o quadro O Socorro Vem do Alto. A paz, pastor. Descobri essa programação há pouco tempo pelo canal do YouTube. Gosto muito do jeito como o senhor ensina. É uma fala simples, calma, mas me passa verdade e autoridade. Por isso resolvi pedir um direcionamento que pode definir meu futuro como homem. Pastor, eu caí em tentação. Forniquei com uma jovem da igreja que vivia me provocando. Só foi uma vez. E mesmo assim ela acabou engravidando. Foi um grande escândalo, porque o pai dela faz parte da liderança do ministério. Foi muita pressão sobre mim. Eu assumi a criança, registrei e estou arcando com todas as despesas. Mas o ministério inteiro está me pressionando a casar com essa jovem. Porém, estou muito receoso e cheio de angústia, pois essa menina é muito, mas muito sensual mesmo. Ela vivia provocando não só a mim, mas também outros jovens. Ela é muito mimada e mandona. Ela trata mal seus próprios pais e mesmo assim, eles a bajulam demais. Fazem tudo o que ela quer, dão tudo a ela. Até as irmãs mais velhas da igreja falam com ela pisando em ovos, pois ela é muito sentida e por qualquer coisa já dá um fora em quem quer que seja. Além do mais, ela nem cuida do nosso bebê. Ela o deixa com a mãe dela ou com minha mãe, sem falar que ela tomou remédio para secar o leite. Ela não o amamenta e já está na academia. Esse bebê só serve como um adereço para as postagens dela nas redes sociais. Depois que ela posta, ela entrega o bebê à mãe dela ou à minha mãe. Outra coisa que me incomoda bastante, esse é meu maior receio, são as postagens dela com roupa de academia. Essas postagens são cheias de comentários masculinos, e ela responde a todos com a maior intimidade, como se isso fosse natural. Ela só fala comigo dando ordens, não me escuta em nada, e quer que eu banque uma festa de casamento de rico. Porém, eu mal tenho condições de arcar com as despesas do bebê. Pastor, estou sendo muito pressionado pelas lideranças para casar com essa jovem. Porém, não tenho nenhum tipo de relação de intimidade com ela. Só tenho tratado acerca do bebê. Mas ela já fala como se eu fosse uma espécie de marido dela. As pessoas da igreja também me tratam assim. Mas por esses e outros comportamentos dela, eu não quero casar com ela de jeito nenhum. Estou pensando em sair desse ministério e seguir minha vida, arcando apenas com as responsabilidades do meu filho. O que o senhor me aconselha à luz das Escrituras? Tá aí a questão do nosso jovem, né? Situação muito complicada, né? Situação difícil de tomar a decisão, né? Nesse momento. E até por ser tão jovem, né? Quando a gente é jovem, é muito difícil tomar essas decisões, mas vamos aqui pegar esse caso e ponto a ponto aqui, vamos tentar destrinchar aqui e trazer aqui uma resposta para você que enviou a pergunta e porventura para alguém que também está passando por algo parecido. Também peço a você que está inscrito no nosso canal que tira um minuto do teu dia lá, quando for postado, e comenta aí, ajuda esse irmão, tá bom? Veja bem, primeiro caso aqui, o primeiro ponto, na verdade, que eu queria abordar, essa questão do modelo de juventude que a gente tem hoje nas igrejas, né? A gente tem hoje um modelo de juventude nas igrejas, uma forma de trabalhar com a juventude que é muito antibíblico. É um formato muito mundanizado, que tem um jeito mundano de tratar. E aí, infelizmente, o fruto desse modelo, né, de juventude evangélica é só esse aí, é escândalo, fornicação e tudo mais. Eu falo isso até porque aqui na igreja teve um caso parecido, não de fornicação, aqui na igreja nunca teve esses casos assim, né? Mas veio um rapaz de uma igreja aí bem conhecida que tem no Brasil todo, que reúne muitos jovens e tudo. E ele já tinha sido evangelizado por um membro da nossa igreja, visitou o nosso culto e falou que não gostou, né? Porque disse que não era legal para jovem, que não tinha meninas e tal, e não sei o que. Olha a visão que ele tinha, tá? A gente tem um culto normal. Oração, louvor e palavra, mas ele não gostou do culto, foi na nossa igreja.
E aí ele era dessa igreja. Então a visão de um culto, olha essas igrejas, a visão que cria num culto. Um culto legal tem que ter menina, né? Tem que ter paquera, tem que ter som e tem que ter entretenimento. E ele falou que na nossa igreja não tinha isso, né? Porque lá tinha o quê? Oração, louvor e palavra, que é o comum. E aí ele saiu da nossa igreja, visitou, não quis ir mais, né? E um amigo dele, que também estava com ele nessa igreja, disse, não, eu vou ficar lá naquela igreja, porque eu quero palavra, eu quero isso aqui. E aí se dividiram. Ficou um rapaz lá na nossa igreja e esse continuou nessa igreja aí. Com pouco tempo depois, numa tal de célula que eles tinham lá, e aí a célula, e ele era novo convertido, tinha vindo do mundo, envolvimento com droga, com tudo. E aí já colocaram ele como líder da célula e uma menina também, nova convertida. E aí, olha só a situação. Você coloca um novo convertido para ser líder, uma pessoa que está enfrentando problema com drogas, e coloca uma menina também nova convertida, com pouca idade, de um lar conflituoso e totalmente desmantelado. E aí esses dois vão liderar. Imagina o que é que vai sair daí. E nessa coisa de liderança, de célula, de reunião, com 3 meses de célula, ele engravidou essa menina. E aí engravidou ela, e aí os líderes obrigaram a fazer o casamento, e aí eles se casaram. E logicamente essas pessoas não tinham equilíbrio para estarem casados, e aí começaram os conflitos, onde tinha agressão física de ambas as partes. Ela denunciou ele para a polícia e tudo, e separou, e teve que pagar a pensão, e foi para o juiz, enfim, foi um conflito. E aí depois de passar por tudo isso, esse rapaz voltou para a nossa igreja e disse que estava arrependido, que se naquela época ele tivesse ficado com um amigo, ele não estaria passando por isso, né? E ficou na nossa igreja, e aí foi uma grande batalha para se resolver esses conflitos. Então, o primeiro ponto que eu abordo é, olha o formato que essas igrejas têm, as ideias que essas igrejas têm. Em nenhum momento elas pensam na vida desses jovens, na vida espiritual, na alma desses jovens. A única coisa que essas igrejas querem fazer é lotar aquele espaço de gente, porque aquilo ali dá a ideia de que o ministério é um ministério de sucesso e tudo mais, e que tem muitos jovens. Mas o que mais tem nesse grupo de jovens de igreja é pecado, é prostituição. Chegou um rapaz lá na igreja que veio de outro ministério. Eu não vou estar falando o nome de ministério, mas eu sempre citar dessa forma, porque eu não gosto de expor isso, eu quero expor a prática e não a igreja, o ministério. E aí, até para não criar polêmica, e aí ele veio para lá e falou que no grupo de jovens, tinha um grupo de WhatsApp de jovens, e o que rolava no grupo de jovens, tinha um grupo de meninas e um grupo de meninos, o que rolava era vídeos, né, desses mesmos jovens dali do meio mantendo relações, vídeos de menina com menina, menino com menino, menino com menino, dentro do grupo lá deles. E esses grupos restritos, né, onde os pastores não podiam, não sabiam como acompanhar, né? E aí o pastor sobe no púlpito, no domingo, e fala, tá aqui a nossa juventude, 350 jovens, lotado lá de jovens, e falando, olha aqui, nossa igreja, nosso sucesso ministerial, e o mundo tem inveja e o diabo tá irado. Só que o que rola ali no meio é pior do que no mundo, né? Eu fui mundano, muito tempo, minha irmã foi mundana, e eu não lembro da gente ter essas práticas, quando mundano, sem conhecer a palavra de Deus, de ter esse tipo de prática, e vivendo no mundo. E você está falando de um grupo de pessoas da igreja que vive isso aí. Então esse modelo de atrair jovens com parede preta, pintar a igreja como se fosse uma boate, um prostíbulo, como se fosse uma casa de prostituição, uma casa noturna. Você pintar a igreja, jogar uma luz vermelha lá dentro, uma fumaça, músicas dançantes e pessoas, né? Isso influencia tanto o ambiente que a maioria dos jovens que vão para o culto se vestem de quê? De preto. Parece mais uma festa de Halloween, os cultos. E ali, naquela escuridão, naquele negócio ali, rola aquela coisa, aquela química, aquela ambiência espiritual. E ali, o fruto é prostituição mesmo. Prostituição pesada no meio dessa juventude, né? E muitas igrejas tentam abafar os escândalos de prostituição, casando os jovens. Porque o escândalo estoura, e para não refletir que ali é uma igreja, um campo fornicário, de fornicação, eles colocam aquela situação ali como se fosse um casamento. Não, eles já iam casar, né? Eles só se apressaram antes da hora, mas já iam casar, aí casam. Mas esse modelo, né, onde leva os jovens para isso aí, onde não tem oração, esses locais não tem oração,
esses jovens não sabem o que é orar, 30, 40 minutos de joelho, não sabem o que é oração, não conhecem a Bíblia, eles só sabem o que é música gospel, balada, aí é luau, é festa, cinema gospel, passeio, congresso, juventude, fire, sex, power. É só isso que tem nesse meio, né? A maioria dos nomes desses congressos, dessas igrejas, é sempre nome em inglês. Eu fico perguntando, a gente tá nos Estados Unidos, na Inglaterra ou tá no Brasil? Tudo em inglês lá. É Congress, Fire, Power, Sexy, Full, Powerhead. É só isso o nome desses congressos, e o que essas igrejas praticam é isso aí. E aí, o primeiro ponto que eu abordo é o modelo de evangelho, entre aspas, que isso não pode ser chamado de evangelho para jovem, ele causa isso. Esse modelo é o causador. O primeiro ponto que eu abordo é isso. A raiz disso aqui que está acontecendo com esse rapaz é o modelo de igreja, né? É o modelo do evangelho que se transmite a jovens. Quando eu me converti, eu congreguei numa igreja que o tratamento para jovens era o mesmo para o resto da igreja. Jovem orava, jovem jejuava, jovem lia a Bíblia, jovem evangelizava, jovem ofertava, jovem dava o dízimo. A gente vivia a vida da igreja normal. Não tinha que ter um tratamento diferente para jovem. E dizer assim, temos que criar alguma coisa diferente para atrair o jovem. Não tem que criar nada diferente. Todas as pessoas que vão ser salvas e entrar na glória do Senhor, elas vão ser atraídas pelo evangelho que vai levar a gente ao arrependimento. Esse é o único atrativo. Se você consegue lotar um local que chama de igreja, com atrativos como funk, boate, balada, e diz que está trazendo para a igreja, isso não é igreja. Isso é um funk, uma boate e uma balada. Do mesmo jeito que é no mundo. Então você não está trazendo pessoas jovens para salvar-lhes a alma. Você está trazendo pessoas para trazer dinheiro para a sua igreja e visibilidade. E o único consolo que eu tenho é que no dia do juízo esses pastores não terão escapatórias. Eles serão julgados pelo Senhor por desviar tantas almas e destruir a vida de tantos jovens. E olha só, a destruição que é trazida para a vida de alguém durante a juventude vai refletir o resto da sua vida. Eu conheço pessoas hoje que estão na casa dos 35, 36, que lá no passado fizeram parte de uma igreja dessa e engravidaram, foram pais aos 16, 17 anos e até hoje tem a vida adulta destruída por conta dessa situação que foi provocada nesses ministérios que, em vez de pregar a palavra, atraíram os jovens com música, balada, festa, em alguns casos aqui, igrejas que tinham bebida alcoólica para os jovens beberem. Um amigo falou que o grupo de jovens da igreja dele estava lá escutando Legião Urbana, na reunião deles de jovens, Legião Urbana, daquele cantor Renato Russo, né, que já faleceu há muito tempo, escutando Legião Urbana e tomando vinho e ficando nessa reunião. Eles lá, né, daquele jeito. E isso é a reunião da igreja. Antigamente você pensava assim, a mãe, o pai, vou deixar meu filho na igreja que é uma bênção lá. Não, hoje você deixa e você de fato não sabe o que vai acontecer. Então, esse modelo de juventude evangélica hoje ele é falido, ele é mundano, ele é terrível, E é ele que provoca isso. Esse é o primeiro ponto que eu abordo, essa é a primeira questão. Quando eu olho para essa situação, eu não quero nem tocar na parte final, responder o final. Primeiro vamos ver qual é a raiz disso. A raiz disso é esse tipo de igreja. Então você que é pai, que é mãe, não deixe seu filho para uma igreja toda preta. Isso não é igreja. Um lugar que promete luz. A igreja é um lugar que promete luz, que promete clareza. E a matéria daquele lugar, a parte material é escura, é preta, é tenebrosa, é sombria, você não vê ninguém lá dentro, você chega na porta, solta seu filho ali dentro, seu filho vai entrando naquela escuridão com luz vermelha e lá dentro você não sabe o que acontece, né? Como no caso desse jovem aqui, né? Entrou para congregar e agora está vivendo esse inferno na sua vida aí, né? E você não falou a sua idade, mas se você tem 20, 19, você não tem estrutura nenhuma para ser um pai, né? Esse não é o tempo da sua vida para ser pai, né? Então, até pelo fato de como ocorreu, né? E isso já comprova isso. Então, você deixa seu filho ali, e eu digo, não deixe seu filho nessas igrejas, não leve seu filho para esses locais. Isso não são igrejas, isso são clubes de entretenimento. E se você busca algo espiritual para a vida do seu filho, procura uma igreja séria. Tá muito difícil achar, mas eu tenho certeza que se você colocar seu joelho no chão e orar, Senhor, me mostra uma igreja para levar meu filho, minha filha, Deus vai te mostrar, porque Deus é fiel. Mas não leve seu filho para esses locais. Muitos casos. Já preguei num congresso de jovens, de uma igreja gigante que tem aqui em João Pessoa. Preguei nesse congresso, acho que foi em 2009. Nesse congresso, na bagagem dos jovens, esse retiro de jovens, na bagagem dos jovens tem até droga. Droga foi levada para dentro do retiro, né? Droga e muita fornicação tinha lá dentro.
E quando eu preguei a palavra, eu não aliviei. E consegui trazer muitos ali ao arrependimento das suas práticas imundas, né? Mas esses pastores não coíbem isso. Eles não estão preocupados com a alma desses jovens, com nada. Eles querem que os pais venham para a igreja para dar dízimo e oferta, para eles fazerem procedimentos estéticos. Trocarem os dentes, fazer harmonia facial, alisar os cabelos, fazer a unha, fazer lipoaspiração. É só você olhar. Muitos pastores, há 20 anos atrás, eles pareciam ter uns 30, 40 anos. Hoje, esses mesmos pastores, com uns 50 e tantos anos, hoje eles parecem ter 20 anos. De tanto procedimento estético que faz com o dinheiro do povo. Isso é ridículo. A gente está vendo um tempo ridículo da fé, onde essas pessoas deixaram de ser sacerdotes e ministros para se tornarem empresários de vender fantasia para o povo. Então, o primeiro ponto que eu abordo é esse. Essa situação está ocorrendo com você, filho, por conta disso. E aí já pega lá o gancho do final que você falou, que você está pensando em sair do ministério. E aí eu já abordo nessa primeira questão. Se você está pensando em sair, isso é um bom pensamento. Pode sair daí. Agora vamos abordar, se aprofundar na questão em si do que você deve fazer. O segundo ponto que eu quero tratar aqui dessa questão é a questão do perfil dessa jovem, né, que você abordou, né? Alguns traços aqui dessas características que eu quero abordar à luz das escrituras e das experiências também, para poder lhe dar um conselho e também para que todos que estão em casa nos acompanhando pelo rádio, né, pela frequência da 100.5 FM Líder e também pelo site e pelo RBT Plus possam ter clareza dessa situação. Quando a gente vai escolher uma pessoa para casar, seja você homem ou mulher, né, em muitos casos as pessoas nem escolhem, né? A primeira pessoa que olhar ali, que se deitar, já se junta e, enfim, vão viver o inferno pro resto da vida. Ou não, né? Ou não porque, não tô nem falando que vai dar certo, ou não porque na maioria dos casos, como a gente vê hoje, acontecem coisas tão terríveis que as pessoas vão parar na cadeia e outras no cemitério, né? Mas quando você vai escolher alguém, principalmente quando você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa que está buscando servir a Deus, você tem que procurar naquela pessoa características na sua personalidade que se assemelhem à conduta de pessoas que servem a Deus. Ou seja, isto é, se uma mulher serve a Deus, o que é que a Bíblia fala sobre as mulheres que servem a Deus? Diz assim, por exemplo, Pedro vai falar, um conselho, que as mulheres de Deus se ataviem com bom senso, não com cabeleiras frisadas, vestuário dispendioso, pérolas, joias, mas sim com boas obras, como convém às mulheres de Deus. O que é que Pedro está dizendo e trazendo para o nosso tempo? Pedro está dizendo, olha, para as mulheres de Deus não se vista com futilidade, com opulência, colocando um vestuário caro de roupas caras, cabeleiras extravagantes, né? Porque naquela época as pessoas que tinham condições, não era todo mundo que tinha condição de colocar adereços de joia no seu cabelo, né? E ele fala com um vestuário dispendioso, joias, com coisas que chamam a atenção, em outras palavras, com sensualidade, com provocação, se ataviem com boas obras, se vistam de boas obras, que isso é muito mais proveitoso para as mulheres de Deus. Pedro fala isso. Então, consequentemente, você vai procurar uma mulher de Deus, você não vai olhar aquela mulher que está ali, a mais sensual, a mais maquiada, a mais provocante, a que está vestindo a roupa que marca mais o corpo dela, a que você observa mais as curvas dela, aquela que veste uma roupa que dá para ver até a peça íntima que ela está usando. Você não vai procurar, porque essa é o contrário da mulher de Deus. Então, a partir do momento que você relata que ela se veste provocante, que ela provocou você, levando a cair nesse ato com ela, onde ela engravidou, e que ela já provocavam outros jovens da igreja, quando você olha para esse perfil, você já observa que é um perfil contrário à palavra. Porque não apenas o apóstolo Pedro, mas o apóstolo Paulo também vai falar disso. Dessa conduta dessas mulheres que não é a conduta das mulheres de Deus. Então, quando você olha para uma pessoa que você vai escolher, você tem que olhar uma pessoa que está de acordo com as escrituras. E essa, pelo que você falou, não está. Eu posso testar o meu próprio exemplo, né? Na juventude ali na igreja, muitas pessoas, muitos jovens estão ali, querem namorar, querem alguém. Isso não é errado, você querer namorar, conhecer uma pessoa e formar uma família com ela, até porque você está servindo a Deus e o curso natural da vida é você casar e formar uma família. Então não tem nenhum problema, não tem problema nenhum estar no meio de um grupo de jovens onde ali você quer escolher uma pessoa para você
casar e formar uma família. Não tem problema nenhum. Agora, como eu falei, a escolha tem que ser baseada em critérios bíblicos, né? E quando eu estava naquele meio daquele grupo de jovens ali, na minha época, tinha muitas meninas bonitas ali, né? Rapazes bonitos ali, pessoas naquele grupo servindo a Deus, a gente ganhando almas, e muitas pessoas ali com interesse natural queriam conhecer uma pessoa para casar. E no meio daquelas meninas ali, tinham meninas que falaram se eu queria orar com elas pra gente namorar e tal. E tiveram algumas que eu fugi, porque eram pessoas que quando se aproximava de mim, eu não sentia uma coisa boa. Eu não sentia um pensamento bom. A atração que você estava ali próximo àquela pessoa não era uma atração espiritual, uma comunhão, onde você quisesse formar uma família. Era uma atração totalmente carnal. E só a aproximação daquela pessoa ali te trazia uma tentação. E a Bíblia ensina que da tentação a gente foge. Então eu fugi daquelas pessoas. E ali eu conheci uma pessoa, que hoje é a pessoa que eu estou casado, que é a missionária Dalit, que ela se vestia de uma maneira diferente, se comportava de uma maneira diferente. E eu observava assim que no culto, nas coisas que iam ter, as irmãs ali gastavam horas se arrumando, se maquiando e tal. E eu percebi na missionária Dalit tinha uma simplicidade muito grande, onde eram das primeiras a chegar e não tinha maquiagem, não tinha roupa muito assim, e aquilo ali já me atraía. E eu pensava, na minha cabeça de jovem, com pouca maturidade, pensava, mas essa é a mulher excelente para você formar uma família, porque é uma mulher de Deus. Os outros problemas que ela tem serão resolvidos, mas ela é uma mulher de Deus. E assim também como eu estou em desenvolvimento, né? Então, eu me interessei por uma pessoa que compartilhava da mesma visão que eu tinha de evangelho, né? Então, isso que me atraiu nela, e também era isso que eu falava para os meus irmãos ali, para os meus companheiros de caminhada ali, dizer, procura uma mulher assim, né? E ali tiveram amigos meus que não seguiram isso, se atraíram por aquelas que mostravam seu corpo, ia com grandes decotes, ia com roupas sensuais, marcando seu corpo, suas peças íntimas, e ali, aquelas ali eram as que atraíam muita gente, e ali irmãos, amigos daquela época foram atrás dessas mulheres, e hoje esses meus amigos estão separados, divorciados. Tem outros que continuam com a mesma mulher, mas estão desviados porque elas levaram eles para o mundo, né? Então a gente precisa ter cuidado com a escolha que a gente faz. Esse é o segundo ponto. E dentro de todas as características que você falou dessa menina, né, que ela não trata bem os seus pais, é outro ponto. E aí eu vou te perguntar uma coisa, você que enviou a pergunta: se ela não trata bem os seus pais, com quem mora diariamente, com a mãe que a gerou, né, e lhe trouxe ao mundo, se ela não trata bem essas pessoas e é mimada por elas, quando ela casar com você, que for morar numa casa, você acha que ela vai tratar mal quem? Ela vai tratar mal você, se você pensou que era você, porque vai estar você e ela morando no mesmo local, e agora ela não tem mais o pai e a mãe para maltratar. Então tudo que ela despejava no pai e na mãe vai despejar em você. E o mimo que o pai e a mãe faziam para ela, você vai ter que fazer a ela, porque se você não acompanhar esse mimo, esse vamos dizer assim, ser besta mesmo para ela, né? Ser uma espécie de babá para ela, se você não fizer isso, ela vai destilar muita amargura e você vai ter muito conflito, inclusive podendo gerar o que eu falei no começo do programa, agressão física, né? Porque quando essas pessoas mimadas são submetidas a um estresse muito alto, e para elas o estresse é a vontade dela não ser atendida, você pode apanhar. Tem pessoas que vão fazer uma feira e se ela quiser trazer, você vai com ela para o supermercado, se ela quiser trazer uma coisa muito cara, supérflua, e você falar que não dá, que não tem como levar aquilo porque é caro, e falar que não vai, ela pode ter um surto dentro do supermercado, ela pode vir agredindo você no veículo, no carro, na moto, não sei, e agredir você em casa por conta disso, né? E no Brasil, infelizmente, as mulheres podem agredir os homens, não vai acontecer nada. Você vai ter que apanhar calado. E se você pelo menos tentar se defender e machucar de alguma forma, por exemplo, ela for dar um soco, alguma coisa, você botar o braço na frente e pegar nela, que é muito mais frágil, e ficar uma marca, um hematoma, você pode ir para a cadeia. Porque pessoas mimadas reagem assim. É só você observar uma criança mimada numa reunião de crianças. Você vê que uma criança mimada assim, quando ela chega e ela quer tomar o brinquedo das outras crianças, ela toma o brinquedo das outras crianças, ela diz que é dela, e quando a criança que é proprietária do brinquedo vai pegar, ela agride a criança. Então essa é uma criança mimada. E geralmente você observa como são os pais. Você vai ali falar para o pai e para a mãe tomar o brinquedo, e o pai e a mãe não tem pulso para tomar aquilo ali.
Então, essa criança um dia vai crescer e se tornar um adulto. A diferença é que ela não vai mais brigar por um brinquedo, mas ela vai brigar por uma comida, por uma moto, por um carro, por um celular, qualquer coisa que seja inerente à fase de vida que ela está vivendo. Então é muito complicado você conviver com um cônjuge que foi mimado pelos seus pais e que maltrata os seus pais. Se o seu cônjuge maltrata o seu pai ou a sua mãe e não liga para o seu pai e para a sua mãe, pode ter certeza, se você casar com essa pessoa, isso que ele faz com o pai e com a mãe, em vez de ser com duas pessoas, vai ser apenas com você dentro de casa. É muito complicado você conviver com pessoas que foram mimadas, porque quando você não atender à vontade, os caprichos daquela pessoa, ela vai te tratar de uma maneira terrível, inclusive podendo incidir em agressões físicas, né? Então, é outro ponto que eu abordo. E um ponto que me chamou a atenção também na personalidade dessa jovem, né? É a questão da sensualidade, né? Tipo, ela já atraía você e atraía os irmãos, os jovens da igreja, pela forma como ela se vestia, como você falou, pela provocação. E você acabou caindo em tentação, né? E num único ato veio a ter esse filho agora, né, que está ali condicionando a igreja inteira, ele obrigando a casar. Então, se ela fez isso, e mesmo depois de acontecer isso com você, e estão programando um casamento, ela continua postando esses conteúdos na internet, sensual, sendo assim na igreja, de maneira que ali os homens são atraídos, e como você falou dos comentários, ela responde com intimidade, pode acontecer de que você estando com ela, ela vai estar caindo nessa mesma tentação com outros homens. E aí a pergunta é se você vai querer estar num casamento onde a pessoa que você casou, ela vai estar saindo com outras pessoas, né? Eu tenho certeza que nenhuma mulher quer estar casada com um homem e o homem diz, olha, minha filha, hoje eu vou sair com aquela minha amante que eu tenho ali no bairro de Manaíra, amanhã eu vou sair com a que eu tenho no bairro dos Bancários, no Bessa e tal. E aí vai dizendo os bairros, né? Nenhuma mulher quer um homem assim e nenhum homem quer uma mulher que diz, olha, hoje eu vou sair com um professor da academia, eu vou me relacionar com ele, amanhã eu vou me relacionar com o médico, com o dentista, com o padeiro, com o pizzaiolo, com o motoboy, com o taxista. Nenhuma pessoa quer isso, né? Então, quando você casa, o mínimo que você quer é que a pessoa seja fiel a você, você fiel a ela, e ainda que aconteça um caso de um dos dois errarem, você não quer que seja uma pessoa que não se arrependa disso, né? No mínimo que ela se arrependa, peça perdão e lute para que isso não aconteça. E não uma pessoa que não sente nenhum pingo de arrependimento e encara isso como uma prática comum. E eu falo isso por quê? Porque se ela naturalmente posta esses conteúdos na internet e os homens, imagina o tipo de comentário, e os homens ali, eles, como é que eu posso falar? Eles comentam e ela responde de volta com um ar de intimidade, é porque a essência dela, a atitude dela continua sendo essa, né? E uma pessoa que assim procede publicamente, imagina o que é que ela faz em secreto. Ela e um homem desse que comentou lá, se encontrando os dois no local a sós, né? Então são pessoas que vivem inflamados como combustível e fogo, e a qualquer momento pode acontecer um incêndio. Então é outro ponto que eu abordo. E o terceiro ponto que eu quero abordar com você, para lhe trazer a luz e o raciocínio claro, o que eu pergunto para você é o seguinte: se ela engravidou, deu à luz ao bebê, e ela tomou um medicamento para não produzir leite, para não amamentar a criança, e joga este bebê, né, com poucos dias de vida, com meses de vida, na mão da sua mãe, que é a sogra dela, e na mão da mãe dela, e vai para academia, vai apostar, vai viver uma vida como se fosse uma jovem que não tem família, que não tem filho. Se ela faz isso com o próprio bebê, o que é que ela faria com você? Você confia numa pessoa que ela não se compadece de amamentar um filho que saiu do seu ventre e que é totalmente dependente dela? Você, como homem, confia numa mulher que não se compadece de um bebê, que não amamenta um bebê que saiu do seu ventre? Se ela não conseguiu ter compaixão nem de um bebê que saiu de dentro dela, da barriga dela, que ela gerou, que ela carregou 9 meses, se ela não tem afeto por esse bebê, que depende da amamentação e depende dela, se ela não tem afeto por ele, você acha que ela vai ter afeto por você? Você confia numa pessoa dessa? Para mim, essa aqui é a minha opinião pessoal, tá? Eu não confio em nenhuma mulher, no caráter de nenhuma mulher que teve um bebê, que não quis amamentar o seu filho,
que tomou remédio para secar e não produzir leite, para não ficar com seu filho e jogou seu filho nas mãos dos parentes ou de uma creche. Eu não confio em nenhuma dessas mulheres. Porque se ela não se compadece do próprio filho que ela gerou, como é que ela vai se compadecer de alguém? Quantas mulheres eu conheci na minha vida, até dentro da igreja, que fizeram isso? E eu vou dizer, todas as mulheres que fizeram isso não têm caráter. E eu não estou falando por conta disso. Elas não têm caráter por conta do que elas faziam já, antes de ter filho. Pessoas fofoqueiras, caluniadoras, com uma essência de sensualidade pombagira terrível na vida dessas mulheres. E aí, consequentemente, quando tem um filho, claro que ela não vai se compadecer do filho, porque ela não pensa em ninguém, só pensa em si. Ela não se compadece de ninguém. E se ela não se compadece de um bebê que saiu de dentro da barriga dela, como ela vai se compadecer de você? Que em uma noite de intimidade ela engravidou de você, né? Então eu te pergunto, essa é uma boa pessoa para casar? Essa é uma boa pessoa para que você assuma uma relação com ela? Então isso é algo que a gente deve ponderar, esses pontos aí que você abordou, né? Esses pontos devem ser pensados e abordados, porque casamento é uma decisão muito séria, e depois que a gente assume esse compromisso, né, fica muito mais difícil de resolver as coisas. A gente pode resolver isso antes, né? E tratando aqui de mulher, né? Mas, por exemplo, se eu for pegar esse mesmo caso e trazer aqui para um homem desse jeito, um homem que não se importa com o bebê, um homem que ele não tá nem aí, só pensa no seu corpo, que ele faz postagem sensual, que ele dá em cima das mulheres, que ele trata mal o pai e mãe. Qual a mulher que tem coragem de casar com um cara desse? Eu sei que tem muita mulher louca que adoraria casar com um cara desse. Mas aí eu te digo, você vai sofrer na mão dele. Você vai sofrer. Você vai sofrer. Se você vai casar, olhe um filho que honra seus pais, um homem de Deus de oração, um homem discreto, porque um homem que tem um ego muito grande, ele adora ser elogiado por mulheres e vai fazer muitas coisas para receber elogio de mulheres e vai lhe trair muito. A quantidade de mulher que eu falo traída, se no popular, né, se chifre, que como o pessoal fala, né, na linguagem popular, se chifre fosse realmente colocar na cabeça de mulheres, conheci mulheres e conheço mulheres da igreja, inclusive do nosso ministério, que estavam no ministério, que já saíram do ministério, se elas tivessem chifre mesmo na cabeça, elas não passariam na porta da congregação. De tanto chifre que tomou dos maridos e que toma diariamente, né? Porque a questão do adultério não é só o ato em si, é todo o processo antes do ato, a conversinha, a liberdade, os toques, os pensamentos, as fotos compartilhadas, a imoralidade, o fica-fica até chegar no ato. Então tem muitas mulheres que passam por isso e os maridos nunca contam, porque são homens sem caráter. São pessoas que não têm caráter, né? Então digamos que uma menina foi iludida e engravidou, fosse o caso contrário aqui, engravidou de um homem assim. E eu perguntava, minha filha, você tem coragem de casar com um cara que não tá nem aí pro bebê, que vive na academia, vive postando isso, postando aquilo, que trata mal o pai e a mãe, que é mimado? Você teria coragem de casar com uma pessoa assim? Então a gente tem que ponderar isso, tem que pensar, tem que analisar, porque uma decisão como essa, filho, se você tomar na sua vida, ela é para sempre, né? Ela é para sempre. E como eu falei no começo do programa, quando o casamento é conflituoso, a vida em família vai mal, a vida em congregação vai pior e a vida social é terrível, né? Então muitos casamentos que pessoas jovens deram o passo de casar, em vez de ser uma bênção para a sua vida, foi uma ruína, foi uma desgraça, né? E casos que pessoas perderam até a própria vida, como foi esse que eu citei no começo do programa, né? Do rapaz que padeceu na mão da esposa lá e veio a óbito, né? E o terceiro ponto que eu quero abordar agora para finalizar essa questão aqui é que muitos ministérios que, como eu falei, né, não tem palavra, não tem oração, não tem santidade, não tem Bíblia, não tem nada a ver com o evangelho, é só festa, oba-oba, parece mais um prostíbulo, uma boate, enfim, que induz os jovens à sensualidade, né? Tem muitas igrejas que são irresponsáveis. Eu lembro de uma igreja que fez um retiro, aí foi para um local, para uma fazenda, inclusive a primeira igreja que eu congreguei, né? Aquela playboyzada lá dentro da piscina, tal, banho de piscina, meninos e meninas de biquíni, meninos ali de sunga, de bermuda, tal, aquele negócio, todo mundo dentro da piscina ali tomando banho.
E os pastores lá liberaram. Eu fico pensando, você pega um monte de jovem de 15, 16, 17, 18, 19, 21 anos e tal, joga ali dentro, é como se você pegasse ali um produto inflamável e submetesse ele a uma grande pressão para que ele pudesse explodir. Porque ali aqueles meninos, aquela juventude com os hormônios à flor da pele, você joga eles ali dentro, um contemplando as partes íntimas do outro ali, né? Porque aquelas roupas de banho não cobrem nada, que é que um biquíni vai cobrir, e tinha cada um pior que o outro ali. Eu não estive no retiro, eu não fui pro retiro, eu fui o único jovem da igreja na época que não foi pro retiro, e eu não fui por questões financeiras, ainda que pesasse, porque na época era muito caro, e eu disse, eu não vou tirar um dinheiro desse, eu não trabalhava na época, dependendo da minha mãe, eu não vou pedir a minha mãe um dinheiro desse para poder ir para um negócio desse, né? E aí eu não fui pela questão financeira e também não fui porque eu já imaginava o que ia ser. E aí o pessoal falou que meninas estavam com um micro biquíni ali e pessoas ali dentro daquele local. Aquilo ali só fez inflamar aqueles jovens para olhar o produto que ele queria comprar, se é que vocês me entendem, e depois ficar o retiro inteiro com a mente inflamada com aquilo ali e nas oportunidades que tiveram ali, à noite partiram para o ataque, né? Então essas igrejas, elas provocam os jovens. São locais de provocação, de inflamação da carnalidade. E ali vão provocando os jovens, colocando boate para os jovens dançarem, cara a cara um com o outro, com roupas sensuais, retiros onde todo mundo toma banho de piscina junto, sensualidade, provocação, 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 provocação. Nada de oração, nada de jejum, nada daquilo que combate a natureza humana carnal, só carnalidade. Aí quando vem a bomba, para não parecer escândalo, cai o ministério todinho obrigando um rapaz a casar. Totalmente desleal essa situação. Agora quer obrigar o rapaz a casar. Para quê? Para não escandalizar o ministério, porque escandalizando vai cair o número de membros, vai cair o número de dinheiro para esses falsos pastores que estão à frente dessa obra. E, consequentemente, como a menina é filha de pessoas que estão na liderança, aí pode-se exercer uma pressão maior sobre um jovem, obrigando ele a casar com essa menina. Para dizer assim, não foi uma fornicação. Ele já namorava e ia casar. Aí casa para abafar o caso. É como se a questão do casamento fosse, como é que eu posso dizer, um cala-boca, um tapa-boca. Vamos esquecer esse caso. É como se o casamento fosse uma borracha que apaga a situação. É como se o casamento fosse uma espécie de remédio anestésico que você dá para aquele problema ali. Aí casa e resolve, mas não resolve. Todos os casos desses que eu vi, todos os que eu acompanhei, que os jovens foram casados por obrigação, terminou com o divórcio, com coisas piores, como inclusive foi o desse caso do rapaz que eu citei, que foi para a igreja depois de tudo. Terminou separado da menina, agrediu a menina, ela entrou com medida protetiva, ela agrediu ele, quebrou um porrete nas costas dele, né? E aí ele revidou no caso, né? Mas aí, como no Brasil nenhuma lei protege o homem, ele tomou um porrete nas costas, não ia dar nada, e aí ele foi, agrediu ela, chutou a menina, entrou com uma medida protetiva. Isso o rapaz tinha 21 anos, né? Quando essas coisas aconteceram. 21, 22, uma coisa assim. E a menina era mais nova ainda. Então a menina não tinha estrutura para ser mãe. É tanto que eles se separaram. Ele já estava atrás de outra pessoa e ela já estava atrás de outro. Ou seja, não aprenderam nada. Não tem liderança nessas igrejas. Lá na igreja eu falei, olha filho, teu tempo não é ir atrás de ninguém. Eu não apoio para você ir atrás de ninguém. Teu tempo é orar, se converter, se libertar e assumir a sua responsabilidade como pai daquela criança. Foi isso que eu falei para ele. Lá na igreja. Mas na igreja que ela fazia parte, ela já estava querendo ir para um retiro em outra cidade, pedindo autorização dele, para ele assinar autorização para levar a criança para um retiro, onde ia estar um bocado de jovem dentro de um local aí, de uma mata, sei lá o que era, para fazer o retiro. E você já imagina o que ia acontecer lá, né? Já ia vir o segundo filho. Então essas igrejas promovem isso aí, gente. Se você for fazer uma análise racional, não precisa nem ser espiritual, racional, você vai ver que essas igrejas pavimenta o caminho para esse tipo de coisa. É só você lembrar, quando você era jovem, que você ficava diante de um jovem, de uma mulher, como é que eram seus hormônios, como é que sua cabeça fluía naquela época? Imagina agora o que fazem com esses jovens, né? Entendeu? Joga uma banda de juventude dentro de uma piscina para tomar banho. Você quer o quê? Isso é como se fosse a banheira do Gugu da época que eu era criança,
que eu não entendia aquela banheira. Eu era criança e via o pessoal assistindo em casa. O domingo tinha um programa do Gugu, a banheira, onde ficava um homem de sunga e uma mulher, um segurando o outro para pegar sabonete ali dentro. Muitas igrejas aí promovem a banheira do Gugu. Você quer que saia o quê disso daí? Apóstolo, presbítero, pastor e profeta? Dali vai sair fornicação, escândalo e gravidez indesejada. É o que essas igrejas promovem. Esses locais não são igrejas. Esses locais são centros de entretenimento juvenil, entretenimento profano, diga-se de passagem, entretenimento profano, onde os pais vão pagar mensalidade, que é o dízimo e oferta, para se manter nesses locais. Entendeu? E aí o que gera é isso aí. E aí eles, quando tem um escândalo, vamos casar, vamos fazer o casamento, preparar a festa, preparar isso, para que não pareça que foi um escândalo, né? Mas na verdade é. Então o conselho que eu dou para você, filha, não case, porque essa liderança iníqua não tem poder nenhum espiritual sobre a sua vida. Se seu pensamento é sair do ministério e continuar na sua comunhão com Deus para ser um homem de Deus e em primeiro lugar ser salvo, o meu conselho é saia, tá tomando uma boa decisão. A única coisa que eu falo é assuma todas as responsabilidades legais, afetivas e espirituais com o seu bebê. E isso é o mais correto. Mas o que você tem que fazer dentro dessa situação é quanto mais distância, melhor a distância possível dessa jovem tenha, para que você não venha ter mais problemas, inclusive problemas jurídicos, né? Como eu falei, se ela lhe agredir e apenas você for se defender, botar o braço na frente e machucar a mão dela, você pode enfrentar duras punições na sua vida, entendeu? Então, trabalhe, estude, busque a Deus. Eu não sei como é que é a sua vida diária, mas assuma suas responsabilidades com essa criança e não case por causa da pressão desse ministério. Porque esse ministério, a única coisa que quer fazer com o seu casamento é abafar o caso e pregar uma falsa moral sobre isso, dizendo, olha, aqui nós não permitimos isso não, aqui a gente casa. Fornicação, prostituição a gente não evita, mas casar, casa, aqui é um lugar sério. Ou seja, acontece de tudo e eles se julgam a igreja séria porque casa as pessoas. E esse não é o remédio. Você não tem estrutura para ser casado, para ser pai. Você apenas cometeu um ato de pecado, onde veio a nascer um filho. Você não tem estrutura, esse não é o remédio, esse vai desgraçar a sua vida. E a vida dessa menina, que já não parece ser boa, vai piorar, né, com isso aí. Porque eu tenho quase certeza que ela vai lhe trair pelo jeito que ela é, pela essência de sensualidade dela. E se você entrar na academia, você vai ver como é que é o ambiente da academia. E você em casa casado, balançando o bebê, cuidando do bebê, dando a mamadeira pro bebê. E ela na academia com o professor dela, tocando na coxa dela, mostrando como ela tem que fazer o exercício, tocando no glúteo dela e mostrando como é que ela vai se exercitar, né? Então, eu pergunto, se você quiser isso para sua vida, você case, né? Então, esse ministério só quer passar uma pá de cal, né? Pintar o muro de branco, mas o muro é um muro de um sepulcro, onde tem coisa podre lá dentro, é uma parede branqueada. Eles só querem passar essa pá de cal, casando você, para dar uma resposta ao resto da congregação, dizendo, olha, aqui a gente é sério, casou, mas o problema aí não é casar, é o que aconteceu antes, né? Porque uma igreja onde tem pastores sérios que vê que tem jovens no meio do rebanho ali com sensualidade, lascívia, com provocação, a gente já toma uma medida para evitar uma coisa pior dentro da congregação. É isso que eu faço até hoje no ministério, né? Embora, mesmo fazendo isso, não evite coisas graves, mas graças a Deus aqui na igreja nunca aconteceu um negócio desse. Então, não case, não aceite essa pressão, porque eles só querem limpar a barra deles para continuar tirando dízimo e oferta do povo. E não case com uma pessoa que tem essa personalidade, porque você vai sofrer muito, vai ser traído bastante, possivelmente vai apanhar de uma pessoa assim, porque é uma pessoa mimada que quando for contrariada vai voar em cima de você com as unhas, vai lhe rasgar na unha. Eu falo isso porque são os casos que eu atendo, tá? De homens que apanham. Eu já atendi homem aqui de quase 2 metros de altura. O homem parece um armário forte, sabe? Mas tinha uma menina mimada pelos pais, que quando era contrariada, cuspia na cara dele, agredia, arranhava, cortava, picotava as roupas dele, e ele não conseguia deixar ela, porque estava preso pelo prazer, né? Então, antes que lhe aconteça essas coisas, como você falou, só foi um ato, fuja disso, vai embora dessa igreja, assuma a sua responsabilidade, né? Registrou a criança, faz tudo direitinho, responsabilidade financeira, responsabilidade legal, espiritual, afetiva, ame seu filho, mas se afaste disso. E siga seu caminho, que no tempo oportuno, quando você tiver estrutura e capacidade, Deus vai colocar uma boa pessoa no seu caminho para você formar uma família, tá bom? Lembrando que esse erro que você cometeu nunca vai ser apagado, porque você sempre vai ter um filho com essa mulher. E querendo ou não, a guarda sempre vai ficar com ela,
E essa criança vai viver na mão de um e de outro. E aí você vai ver muitas coisas que você vai sofrer, né? Principalmente se for uma menina, né? Que você não falou o sexo, se for uma menina, vai começar a seguir os passos de sensualidade da mãe. E aí você, todo dia como crente, vai ver sua filha postando na internet, os homens falando aquilo, você não vai poder fazer muita coisa, né? Então é muito triste isso. E faça o que for possível, mas não case, é o conselho que eu dou, porque não vai resolver nada. Como em todos os casos que eu vi, nunca resolveu. O ministério quer limpar a barra dele, e você casando com essa menina só vai gastar dinheiro para fazer uma festa de casamento, porque a única coisa que talvez ela queira é uma festa para poder postar na internet, e depois ela vai lhe trair de todo jeito que você imaginar, tá bom? Então, esse é o conselho que eu deixo aí para esse caso, Socorro Vem do Alto. Para você que chegou depois, esse aqui é o programa Última Chamada, esse aqui foi o quadro Socorro Vem do Alto, onde nós respondemos as perguntas dos nossos ouvintes. Se você não pegou o caso todo, você pode se inscrever no nosso canal do YouTube, que é o RBT Plus, R de rato, B de bola e T de tatu, RBT Plus, Plus. A primeira opção que aparecer no YouTube, você se inscreve, o programa está sendo gravado, o quadro vai ser postado, você vai poder comentar lá, orientar esse jovem, dar o seu conselho, a sua experiência de vida, tá bom? Ajudando aí, tá? Então comenta aí, você que está inscrito no canal, e ajuda aí esse irmão. E você que está em casa, que ouviu que está passando por algo, espero que essa resposta aí tenha falado contigo, tá bom? Tenha te ajudado, te orientado. E você que é solteiro ou que namora, que é noivo, preste atenção com quem você tá, entendeu? Para que você já não esteja tão enfeitiçado que não consiga enxergar as coisas que vão acontecer com você futuramente. Então, espero ter ajudado aí com essa resposta, contribuído, tá bom? E esse aqui é o programa Última Chamada, exibido na 100.5 toda quinta-feira a partir das 22 horas. Lembrando que nosso programa é mantido no ar com a oferta dos ouvintes. Se esse programa tem abençoado tua vida, tua casa, se torna ofertante dele. Fala com a gente no WhatsApp, que é o 839-9105-6834. DDD da Paraíba, que é 839-9105-6834. Você que está nos acompanhando no YouTube pode ofertar apontando a tua câmera para esse QR Code, está no canto da tela. E você que está aqui na rádio pode falar com a gente pelo WhatsApp do programa, 839-9105-6834, ou fazer a tua oferta por essa chave Pix, que é esse número é chave Pix também, o número do WhatsApp. E se você não usa o Pix e quer fazer a sua oferta, fala com a gente, que a gente te mostra outra maneira de fazer. E se você mora em João Pessoa, na região metropolitana, você pode falar com a gente, que o nosso motoboy vai na tua residência pegar a tua oferta, tá bom? De maneira nenhuma você vai deixar de fazer parte dessa grande bênção, dessa grande família, que é o programa Última Chamada, e vai poder estar ofertando, está sendo diariamente coberto de oração. E tenho certeza que Deus vai abrir muitas portas para você, por estar abençoando essa obra que está há 7 anos aqui no ar, na 100.5 FM Líder, tá bom? Então eu vou deixar tocando aqui um louvor, eu vou fazer um intervalo, e depois do intervalo eu ainda volto com a palavra aqui nos Profetas da Última Hora para abençoar a tua vida, tá bom? Então fica com a gente que daqui a pouquinho a gente volta. Os profetas do Senhor são portadores da poderosa palavra de Deus que cura, liberta e salva. Fique agora com os Profetas da Última Hora. Amém, estamos de volta aqui. Vamos lá para 1 Samuel, capítulo 15, e o versículo 25, que diz assim: Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que eu adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: Não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul segurou pela orla do manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: O Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: Pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul e este o adorou. Queridos, eu quero trazer aqui uma breve palavra, mas antes disso eu quero explicar a vocês aqui o que aconteceu. Então, nesse contexto aqui,
Samuel recebe o desígnio de Deus e passa para Saul, para que ele vá até Amaleque e destrua os amalequitas que outrora se levantaram contra o povo de Deus. Então já havia uma sentença antiga de algo que deveria ser cumprido. E aí Saul sai com o exército e uma das ordens é para que não peguem despojo daquelas pessoas, não peguem nada ali, apenas destrua completamente. E ali, quando Saul vai com o seu exército, Saul não procede como deveria ser. E aí ele mantém o rei vivo, pega os despojos, e quando Samuel chega, ele começa a se justificar. E aí Samuel vai e profere uma sentença pela desobediência seguida de Saul e diz que o reino não era mais dele, que ele tinha sido rejeitado pelo Senhor. E nessa parte aqui que nós lemos, Saul fica insistindo com ele para que ele vá com ele adorar, oferecer sacrifício ali diante dos anciãos, diante das autoridades de Israel, para que ele não fique mal, para que ele não fique envergonhado. Então, a sentença de que ele foi rejeitado é proferida, e isso não é a parte principal que o incomoda. A parte principal é Samuel não ir com ele lá, porque a sentença foi proferida eles a sós, mas o principal não é isso. O principal é que ele seja honrado diante das pessoas. E aí Samuel fala que não vai, e aí ele se lança de uma maneira tão forte ali, que ele acaba rasgando a orla do manto de Samuel. E para você rasgar um tecido daquela época ali, você tem que botar muita força. E ele insiste, e Samuel diz: assim como esse meu manto foi rasgado, o teu reino foi rasgado e passado para o teu próximo. E ainda assim Saul continua insistindo, diz: vem e honra-me. E aí acredito que Samuel foi, talvez com medo de Saul, porque Samuel já era um senhor de idade, e Saul estava de uma maneira tão insistente ali. Saul era grande, alto e muito forte, e Saul estava de uma maneira tão insistente que rasgou a vestimenta de Samuel, e acredito que Samuel depois termina cedendo e indo por causa de tamanha insistência, e talvez até com medo de morrer, porque Saul, ele demonstra um perfil de ser muito mimado, né? Quando o próprio filho dele, Jonatas, não entrega Davi para morrer e o contraria, Saul tenta matar o seu filho. Davi está com ele lá e lança uma lança tentando matar Davi. Então Saul era um homem do ego muito grande, muito mimado, e tudo que ele fazia tinha que ser atendido. E acredito eu que Samuel aqui cedeu a ele por conta dessa impetuosidade com a qual ele foi exigir que Samuel voltasse. Mas não é bem isso que eu quero falar, eu só trouxe isso aqui para você compreender o que aconteceu aqui. Mas eu queria trazer uma palavra aqui para você, como igreja, para que a gente entendesse o nosso papel como igreja, como cristão, e que a gente adquirisse um caráter aos moldes bíblicos, né? Trazendo como base essa situação aqui. Porque Saul, ele recebe a pior sentença que alguém pode receber. Se alguém falar assim para você, por exemplo: olha, você chegar no trabalho, o teu patrão não quer mais o teu serviço, ele mandou te demitir. É duro. Pessoas que estão me ouvindo aqui que já receberam uma demissão assim, sabem como é ruim ser demitido, sabem como é duro. Eu acho que eu fui a única pessoa que fez festa quando foi demitido, né? Eu só trabalhei de carteira assinada uma vez na minha vida, eu era bem jovem, e eu nunca quis trabalhar assim para os outros, queria ter um negócio para mim, e hoje eu tenho. Mas naquela época ali eu estava trabalhando e eu estava orando a Deus para ser demitido. E graças a Deus eu fui demitido e saí festejando, saí celebrando aquele momento de tal maneira que eu queimei a minha carteira de trabalho e nunca mais precisei dela, graças a Deus. E aí eu me livrei daquilo. Mas tem muita gente que, sei lá, gosta do emprego, talvez não tenha essa visão que eu tenho, e aí a pessoa gosta muito dali e tal, e muitas vezes necessita daquele trabalho, né? Não vê outra possibilidade de conseguir recurso e acha que ele é o último emprego do mundo, e quando recebe uma notícia assim: você está demitido, o chão daquela pessoa sai do lugar, né? A pessoa fica muito mal, é uma notícia terrível. Também tem uma notícia que, por exemplo, você fala assim: olha, o teu cônjuge não quer mais, o teu marido não te quer mais, ele vai se separar, ele saiu, foi pro cartório da entrada no divórcio, a tua esposa não te quer mais, o teu pai morreu, a tua mãe morreu, sei lá, enfim, tem muitas notícias trágicas na vida. Mas eu acredito que a pior notícia de todas que alguém pode receber é o seguinte: Deus te rejeitou. Quando você recebe uma notícia dessa, eu na minha visão, eu penso que é a pior de todas. Por quê? Porque se você perder o emprego, você pode arrumar outro.
Se o teu cônjuge te deixar e te abandonar, você pode conhecer outra pessoa e também você pode nem conhecer e continuar vivendo normal. Se alguém da tua família que você amava muito, né, ela falecer, você pode continuar a sua vida, Deus pode te dar força, o Espírito Santo pode te consolar, né? Agora, quando alguém fala assim, Deus te rejeitou, isso é a mesma coisa dizer o seguinte, ó, não tem mais jeito para você, nem salvo você vai ser. Então essa é a pior notícia que alguém pode receber. E Saul recebeu essa notícia. Saul recebeu a notícia de que Deus havia o rejeitado. Então, o que é que Saul ia fazer da vida agora? Que Deus rejeitou ele. Só que Saul tinha um ego tão grande e se importava tanto com a opinião dos outros que quando esta sentença terrível foi proferida a Saul, ele nem se importa com a sentença. Ele fica, não, volta, tá bom, eu pequei, tá certo, mas me leva ali, vamos lá adorar diante dos anciãos, me honra diante dos príncipes, dos anciãos do meu povo, vamos Samuel, vamos. Aí Samuel, não vou, ele rasga a roupa de Samuel, bora, vamos, você vai. Ou seja, a única coisa que ele se importava era com a opinião dos outros. E aí, é esse ponto aqui que eu quero pegar e trazer pra gente como igreja. Você pergunta, pastor, onde se aplica? Na nossa vida, como igreja, como servo de Deus. Se você observar hoje, a maioria das igrejas evangélicas hoje não se importam muito com a opinião de Deus. Se importam muito mais com o que as pessoas pensam e veem ela. Porque se as igrejas se importassem com a opinião de Deus, elas fariam conforme Deus quer. E como eu venho citando o programa todo desde o começo, você pode acompanhar aí depois no YouTube, se não pegou o programa todo, as igrejas vêm recorrentemente fazendo coisas que Deus odeia. As igrejas se transformaram em grandes clubes de entretenimento, lazer e um local de tirar dinheiro das pessoas. E Deus tem odiado isso. Mas cada dia mais as igrejas estão empregando esse modelo porque elas querem seguir as outras igrejas que já estão fazendo isso e que está dando um respaldo para a sociedade. E aí muitas pessoas que nunca se converteram começaram a frequentar as igrejas porque estão achando que as igrejas são um ambiente mais salutar ao pecado delas. Por quê? Não existe mais um confronto contra o pecado. E uma das principais tarefas da igreja é confrontar o pecado e chamar os pecadores ao arrependimento. E se você observar, a maioria das igrejas não fazem isso mais. A palavra pecado não existe. Não existe mais pregação sobre o inferno, sobre o demônio. Não, nada do que está na Bíblia existe. Então, as igrejas hoje não adotam mais esse modelo porque elas se importam com a opinião do mundo sobre elas. Elas não se importam com a opinião de Deus. Assim como Saul se importava muito mais com a honra diante dos homens, essas igrejas se importam com isso. E diante dessa situação de Saul, a gente pode trazer algumas lições para a vida da gente que a gente deveria adotar aqui. A lição número 1 que eu vejo aqui é você sempre fazer o que Deus manda. A ordem que emana do trono de Deus e é proferida por Samuel é: vai e destrói os amalequitas totalmente e não pega nenhuma parte dos despojos. Saul foi, não fez conforme foi falado, não sei se por interesse pessoal e olho grande dele nos despojos, e não sei se por vaidade ou por influência das pessoas ali que queriam despojos, e ali ele não cumpriu a ordem de Deus como era. Hoje, muitos pastores antigos da velha guarda sabem qual é a ordenança de Deus, sabem o que é a igreja, sabem qual é a missão da igreja, mas calaram a boca, pararam de pregar e mudaram até a configuração do templo, pintando ele de preto, transformando ele num templo estilo boate, para dar um respaldo, uma resposta para a sociedade e falar: olha, a gente não é tão careta assim, nossa congregação é como as outras, é jogo de luz, é uma casa preta, modernidade, não tem palavra, pode vir, a gente não fala sobre inferno, a gente não fala sobre demônio, aqui a gente não faz oração para libertar ninguém, aqui a gente só fala coisa boa, que você é um vencedor, que você é maravilhoso, que você sofreu, que você chorou, mas Jesus é o teu servo e ele vai te servir. Muitos pastores sabem a verdade, mas fazem isso e então não cumprem a ordem de Deus. E a primeira lição que eu tiro daqui e passo para você é: tudo que está na Bíblia, tudo que a ordenança de Deus cumpra
e não se importe com o que as pessoas vão pensar de você. Era justamente isso que eu estava ministrando esses dias para os obreiros da igreja, falando: um obreiro, um homem de Deus, não pode tomar decisões se importando com o que as pessoas vão pensar. O primeiro que o líder, o obreiro, tem que pensar é Deus. O que é que Deus está pensando disso? Você tem que se importar com a opinião de Deus. É o primeiro ponto, porque a gente tem que cumprir o que Deus manda. Se eu viesse aqui para a rádio pensando em ganhar likes, ganhar seguidores, ter gente na minha rede social, para eu sair como vereador, como deputado, como alguma coisa assim, se eu fosse fazer isso, como muitos homens fazem, começa com o ministério, com o negócio, você pensa que ele está querendo pregar a palavra, ele só quer adquirir fama para o povo crente votar nele e ele virar um político, por exemplo. Tem muita gente que fez isso, né? E usou daquela fama ali para se eleger como político. Essa pessoa não está pensando no que Deus pensa dela, porque ela sabe que ela vai entrar em juízo com Deus. Então, a gente tem que pensar no que Deus manda. E eu vim para aqui com a rádio com o propósito de pregar. Então aqui eu já falei várias coisas que desagradam inúmeras pessoas. E já recebi muita mensagem no WhatsApp de pessoas que falaram que não gostaram, que se desagradaram. Eu disse: olha, com toda a educação, com todo o respeito, eu não posso pregar o que você quer ouvir, o que a senhora quer ouvir, o que o senhor quer ouvir. Eu tenho que pregar o que Deus manda. Não conheço nem a senhora, então nem poderia estar falando uma coisa indireta aqui, porque aqui eu estou pregando para mais de 80 municípios na Paraíba. Estou pregando também para a internet, então estou falando com várias pessoas e eu não venho aqui me importando com o que as pessoas vão pensar. Eu venho aqui me importando com o que Deus vai pensar e para entregar a mensagem que Ele mandou. Então o primeiro ponto que a gente tem que ter na vida da gente como crente, como igreja, é não ligar para o que o mundo pensa da gente. Deixa o mundo te achar careta, te achar isso, mas não tome a forma do mundo. Continue sendo igreja aos moldes bíblicos. E o segundo ponto que eu quero abordar aqui, que a gente tem pouco tempo, é o seguinte: quando Saul ele erra e ele comete o seu pecado, ele não está arrependido, ele não está se importando com o mal que ele fez e não obedecer a ordem do Senhor. O único sentimento que o coração de Saul se enche é de remorso, que é muito diferente de arrependimento. Arrependimento é uma tristeza profunda, um pesar e uma vontade de que se tivesse uma segunda chance não faria da mesma forma. Já Saul, a única coisa que tem no coração dele é um pesar de remorso, que é um sentimento de tristeza, porque a coisa errada que ele fez não deu certo. É como aquele cara que vai lá, assalta um banco, tira a vida de pessoas, e aí ele é pego, e a tristeza do coração dele não é arrependimento pelo mal que ele causou. A tristeza dele é porque não deu certo a coisa errada que ele fez. Então Saul, evidentemente, claramente fica triste, porque ele recebeu uma reprovação de Samuel. Ele não está triste pela maldade dele. Ele até chega a falar: pequei, mas ele fala pequei, e aí em seguida ele conta uma frase: pequei, mas vamos ali comigo. Pequei, mas vamos ali comigo. Ou seja, ele fala só aquilo ali para ver se ele ganha Samuel na conversa, para Samuel ir honrar ele diante dos homens e ele receber a glória dos homens. Então a segunda lição que eu tiro aqui para você, para mim, para nossa vida, é que cada vez que a gente errar, o sentimento que tem que tomar a gente é arrependimento genuíno, vontade de acertar, vontade de confessar a Deus o mal da gente e acertar, fazer a coisa certa, reconhecer, rasgar o coração a Deus e dizer: não, nem me importa o que é que as pessoas vão errar, pensar, não me importa se eu sou rei, se eu não sou mais. O que eu tenho que fazer aqui é eu me arrepender e não perder a minha comunhão e não perder a porta da misericórdia de Deus aberta, como foi quando Davi pecou. Davi disse o seguinte: Senhor, tira tudo de mim, só não retire de mim o teu espírito. Então na cabeça de Davi, tá tudo bem, tá errado, eu já errei mesmo, pode levar tudo, só não tira o teu espírito. Já Saul, ele disse: eu pequei, mas eu quero que você vá me honrar diante dos homens, Samuel. Samuel não voou, ele foi e rasgou a roupa de Samuel. E aí, acredito eu que com muita... igual aquela criança mimada que cai no supermercado e faz birra, só que ali um homem de 2 metros de altura, segurando Samuel ali, Samuel já idoso, Samuel fez: é melhor isso, né? Esse homem vai me matar. E aí Samuel acaba cedendo e vai com ele, né? Samuel vai lá com ele e honra ele, porque o sentimento no coração dele não era arrependimento. E um sentimento que é muito raro hoje na igreja é arrependimento, porque nós hoje não temos nas igrejas evangélicas pregações sobre arrependimento, não temos ministrações sobre arrependimento, não temos momentos para fazer oração de arrependimento. Hoje nós só temos pregações e ministrações, se é que pode chamar de pregação, conteúdo para inflamar o teu ego. Quando você erra,
que você está sofrendo pelo seu erro, vai dizer: não, mas Deus conhece você, Deus viu a sua lágrima e Ele já se levantou do trono para enxugar a tua lágrima e Ele vai te honrar. Por exemplo, o cara errou, traiu a mulher quer se separar, a família inteira está contra ele, aí ele vai para o culto, em vez de ele ouvir uma palavra: se conserte, toma vergonha na sua cara, se arrependa do seu erro, vá tentar ressarcir a sua mulher emocionalmente, tentar compensar o mal que você causou, se arrependa. Em vez de ouvir uma palavra assim, ele ouve: olhe, não importa quantas pessoas estejam contra você, todos podem olhar torto para você, porque tem inveja de você, porque querem te ferir, mas Deus está com você e vai te honrar diante dos teus inimigos. Vamos cantar: Deus é o meu servo, Deus está lambendo os meus pés e vai me honrar. Pronto, aí canta essa música e fica feliz. E aí ele sai com o ego inflamado, sem nenhum tipo de arrependimento e ainda mais obstinado no erro que ele cometeu. É ou não é assim as igrejas de hoje? É ou não é? Então não se cultiva esse sentimento. E a segunda lição que eu tiro é: o sentimento de arrependimento, ele nunca pode sair da vida de um cristão, porque se ele sair, significa que o nosso temor já foi embora há muito tempo, a gente não teme mais a Deus e vamos andar constantemente no erro, com bajuladores próximos a nós, que são esses pastores, me perdoe a expressão, pastores vagabundos que a gente tem hoje aí, que não querem trabalhar, só querem tirar dinheiro das pessoas, e perceberam que esse tipo de palavra atrai as pessoas e captura o coração das pessoas, e capturando o coração vão conseguir dízimo e oferta. Eles pregam isso e vivem bajulando essas pessoas para que as pessoas continuem no erro e não se arrependam, que foi como Saul continuou cercado de babões, não o profeta Samuel, mas os comandantes, os príncipes e até pessoas que se sujeitaram a Saul para matar profeta, como Doeg, que disse: Saul, se tu quiser eu mato os profetas, e Saul sentenciou a morte de vários profetas. E Saul passou a vida inteira no erro, acreditando que estava certo. Saul só percebeu o quão errado ele estava quando ele estava no campo de batalha, caído, sozinho, sem ninguém, sem um Senhor, que viu seus filhos mortos e depois ele mesmo se matou e desceu às profundezas do inferno, onde está até hoje lá. E aí foi que ele percebeu o erro dele. Mas aí não tem mais o que fazer. A alma de Saul hoje padece nas chamas do inferno, sem direito a arrependimento, porque o arrependimento era nesse momento que Samuel veio falar com ele. Então, no momento que Deus vem te arguir, no momento que Deus levanta o profeta, no momento que Deus traz a palavra, é o momento que você deve se arrepender, porque amanhã pode ser tarde demais. Essa é a segunda lição, e talvez a mais importante, que eu tiro dessa situação para nós. A primeira é a gente nunca se importar com a opinião do mundo e com a opinião de Deus em primeiro lugar, e fazer o que o Senhor ordena. E a segunda é nunca faltar no meu coração e no teu o sentimento e o pesar de arrependimento pelos nossos pecados, porque quando isso acontece, você está morrendo, já morreu espiritualmente e seu temor foi embora. E o terceiro ponto que eu quero abordar, e para finalizar, é que quando a gente troca a glória de Deus pela glória dos homens, é algo muito falho e passageiro. Satanás, em Mateus capítulo 4, ele oferece a glória de todos os reinos do mundo para que o Senhor, ele apenas se prostrasse diante dele, ou seja, se renda a mim, aceite a mim aqui em adoração, que eu lhe dou toda a glória de todos os reinos. Jesus não aceitou. Já Saul se prostrou não diante de Samuel, mas do diabo, de continuar no seu erro para receber apenas a glória do pequeno reino de Israel daquela época, a glória dos homens, que foi uma glória passageira e que dia a dia foi decaindo com os pecados constantes de Saul, que o levou a tirar a sua própria vida no campo de batalha. Saul não foi morto pelos inimigos, ele tirou a própria vida. Então a glória dos homens é algo passageiro e é muito falho. Quantos artistas famosos, norte-americanos, pessoas que estouraram na música, no cinema, na sua juventude, eram servos de Deus numa igreja, em algum lugar dos Estados Unidos, e aí trocou a glória de Deus pela glória dos homens, e terminaram a vida drogados, depressivos, e não poucos tiraram a sua própria vida. E aquela glória de 10, 15, no máximo 20 anos, acabou, e a sua alma foi perecer no inferno. Porque a glória dos homens é isso aqui.
é algo corruptível e passageiro. Mas a glória de Deus ela é perpétua. E a glória de Deus ninguém vai tirar de você. Como o próprio apóstolo Paulo disse, eu estou completando aqui a minha carreira, eu estou combatendo este bom combate há anos e a minha fé está guardada. E agora já está reservada para mim a coroa de justiça, a qual o justo juiz me preparou para aquele grande dia. Ou seja, não é uma coroa de ouro, não é uma coroa de prata, nem de pedras preciosas. É uma coroa de glória incorruptível, jamais imaginada pelo homem, que ao partir dessa terra, você vai receber essa glória de Deus que é perpétua. Então não troque a glória de Deus eterna por uma glória passageira, que vai acabar apenas com a tua alma no inferno, como a alma de Saul. Não troque. Passe o que passar. Se importe apenas com a opinião de Deus. Arrependa-se sempre e priorize as coisas eternas. Priorize a glória de Deus e a glória eterna, porque a glória do homem é passageira. E a glória do homem é assim. No mesmo lugar que você foi glorificado pelos homens e eles lhe aplaudiram, ali às vezes é o palco da sua própria derrota, da sua queda. E aqueles mesmos que te aplaudiram vão ser aqueles que vão te condenar e vão te precipitar ao abismo. Então que essa palavra, essa pequena palavra, essa breve palavra e essa lição da vida de Saul possa se aplicar na tua vida como um servo de Deus, como igreja, e que a gente possa tomar outra postura diferente de Saul. Porque eu vou dizer para você, essa vida aqui, ela passa muito rápido. Se você for olhar, se você tem alguns anos de vida, você pode ver que muitas pessoas tiveram muita glória aqui nessa terra. Uma glória muito grande das riquezas, da fama e de tudo mais. Mas como todos os homens, essas pessoas envelheceram, adoeceram, padeceram e morreram. E depois que saiu desse corpo caquético, que virou ali um cadáver, essas pessoas, as suas almas, na verdade, tomaram um destino. E aqueles que prezaram mais a glória desse mundo do que a glória de Deus, perderam a glória do Senhor e as suas almas foram precipitadas no inferno. E aqueles que trocaram tudo, toda a glória dessa terra, como o apóstolo Paulo e outros tantos homens e outros tantos servos e servas de Deus que hoje trocam a glória desse mundo pela glória de Deus, vão ter uma glória incorruptível, que saindo desse corpo frágil e fraco, que é um vaso de barro, vão receber um corpo glorificado. E ainda Jesus, apontando hoje e raiando nos céus para buscar a sua igreja, estes serão arrebatados e no abrir e fechar de olhos serão glorificados. Se você crê nessa mensagem, se você crê no que eu estou pregando, se reconcilie com Deus hoje, reate sua aliança com Deus hoje, faça um caminho diferente de Saul, não se importe com o que as pessoas da sua rede social pensam, com o que as pessoas da sua família pensam, com o que as pessoas do mundo pensam e até com o que as pessoas da igreja evangélica corrompida e mundana que se prostituiu com o mundo. Não se preocupe com essas pessoas, se preocupe com o que Deus pensa de você, com o que Deus está vendo em você, e abrace a glória de Deus. Não se importe com a opinião deles, se arrependa sempre dos seus pecados e priorize a glória de Deus e largue a glória desse mundo que é passageira e é corruptível, porque o Senhor vem. Então faça isso agora, terminando essa programação, se ajoelhe aí onde você estiver, do lado do seu rádio, do seu celular, do seu computador, não sei onde você está ouvindo agora, entregue sua vida para Jesus e aproveite esse tempo, faça diferente de Saul, termine a vida diferente de Saul e comece uma eternidade com Deus. Não faça como Saul, que priorizou mais a glória dessa terra, dos homens, e perdeu a sua alma e pereceu. E até hoje ele padece no inferno, esperando o dia do juízo para ser lançado no lago de fogo. Tenha temor de Deus e aplique essa palavra. E hoje, reate sua aliança, entregue sua vida para Jesus, comece uma história com Deus, renunciando à glória desse mundo, esperando uma glória futura, a qual ninguém pode tirar de você. Essa é a palavra que eu tenho para deixar para você aqui nessa noite. Quinta-feira que vem, se assim Deus permitir, estaremos de volta. O seu caminho e depois de consumar a vontade